Fala galera, eu sou o João Kerlo e está começando mais um episódio do Under Connect, o podcast da Under, onde conectamos ideias, pessoas, empresas que estão transformando o mercado de tecnologia e inovação. Antes de tudo, peço para você compartilhe o canal com outras pessoas, deixe seu like, ative o sininho, porque isso ajuda muito o algoritmo saber que esse conteúdo vai enriquecer os empreendedores, as pessoas que estão buscando tecnologia. Aqui comigo está meu parceiro de mesa e microfone, Frank Bravos, diretor de Growth da Under. Como é que tá, Frank? Tudo Fala, bem? João. Beleza? Mais uma vez aqui, um podcast para falar de um mercado que eu conheço um pouquinho. Pouquinho? Né? Tu diz assim, né? Para ser humilde, né? Pouco tempo eu trabalhei nesse mercado, então acho que a gente vai ter bastante coisa legal para trocar uma ideia hoje, hein? Vai ser legal. Com certeza, com certeza. Hoje nós temos a honra de receber aqui um dos convidados que é uma referência nesse mercado de e-commerce. Então, se você já pensou em entender como é que funciona o mundo de e-commerce, saiba que hoje você vai ter esse privilégio de aprender aqui conosco. Eu já estou bem entusiasmado, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Já no papo aqui anterior, a gente já foi queimando pau. Exatamente. Falando um monte de coisa. Então tem muita coisa legal vindo aí. Então eu quero dar boas-vindas para o Flávio Beralto, que ele é COO da Ciclo E-Commerce e também é co-host do ROI Conquest, acertei? Exato. ROI Conquest, feito para líderes e gestores de e-commerce, né? Marketing e-commerce. É dois públicos que a gente acaba pegando lá, né? Boa. Não sei se eu vou já introduzindo, mas a minha mente funciona assim, vai indo, eu vou falando. Vambora. Mas é porque que a gente divide assim o próprio ROI, né? Depois a gente pode falar um pouquinho da Ciclo, a jornada até a construção da Ciclo, né? Dentro de algumas operações de e-commerce, existe a divisão da cadeira. Às vezes você tem a cadeira lá dentro, se uma empresa maior, é dividido entre a cadeira do marketing e a cadeira do e-commerce, do profissional. Então, a gente acaba tendo que se comunicar, cara, com ambos. Porque tem operações que o cara vai ter que abraçar tudo. Então, logística, operação, tecnologia, RH, dependendo, né? Então, às vezes, muitas vezes a operação ele é de um dono da marca. Ele acaba tendo que absorver tudo. Mas, cara, quando existe a verticalização, pra gente, pelo menos, como ciclo e como profissional, eu vejo que dá mais resultado. É melhor. É melhor porque são disciplinas complementares, né? Porque, por exemplo, não existe uma formação de e-commerce hoje. Tem escola, tem a faculdade da Conecon hoje, que é fundada ali pelo Thiago Baeta, não sei se é especificamente Thiago Baeta, mas ele é um deles, tá por lá. Ele é um deles. Tá por lá. Em muitos anos a Com School, mas não é uma faculdade. Exato. Eu dei aula há muitos anos lá na Com School de gerente de e-commerce. Então, aí, por exemplo, não sei se você lembra da Internet Innovation. Sim. Cheguei a negociar lá para dar aula lá também. Eu fiz Internet Innovation. Que a gente buscava, a gente falou assim, cara, que curso que tem? Acho que você nunca escutou isso daí, né? Não, eu Internet fui buscar... Innovation e Com School, era as duas que começaram. Não, eu fui buscar esses dias, cara, deixa eu ver aqui, Internet Innovation. Não tem mais. Fechou? Era lá quando eu fiz, era perto ali do Santa Cruz, Shopping Metrô Santa Cruz. Cara, e aí vai evoluindo, né, o mercado. Então, lá no podcast, a gente acaba lidando, né, com esses dois tipos de profissionais, porque acaba mesmo dividindo a cadeira. Porque é comum também, né, dentro das marcas, assim, surgiu um novo canal, um novo motor de vendas da empresa. Para quem que a gente vai jogar? Marketing. Pro marketing, cara. É sempre isso. Na minha experiência, trabalhando com plataforma de e-commerce, a gente tinha basicamente dois perfis que a gente olhava. Claro, o dono, independente da área que ele era, podia ser o dono. Fora o dono da empresa, a gente ou tinha a galera de marketing ou a galera de TI. Que é a galera operacional, né? E eu tinha que saber vender para os dois perfis de profissionais que eram completamente diferentes, com objetivos diferentes. Você falava, eu clico aqui, o site carrega em 100 milissegundos. O cara, legal. Pro marketing, cara, não é isso que o cara tá olhando. Ele tá olhando outras coisas. E, por exemplo, lá falando mais de... A gente entra no marketing B2C, B2B, mas assim, pensando em marketing B2B, né? Que é o que a gente acaba... tem o marketing B2C que a gente faz pros clientes, mas tem o marketing B2B que a gente tem que fazer pra gente mesmo. Exato. Cara, a pior cagada que um marketing B2B pode fazer é querer vender só pro CEO. Não sei se você enxerga assim.
Complicado. Porque quando você vende, sei lá, pô, vendi pro CEO, pro dono da empresa ou pro diretor, cara, o manda-chuva lá da empresa. Ele vai vir com o top-down ali da ordem, né? Pô, a gente vai usar esse fornecedor. Mas alguém vai ter que executar isso aí. Alguém vai ter que executar. Ah. Cara, não convence aquela pessoa lá que você é o melhor fornecedor. O cara vai te churning, sabotar, vai te cortar, vai... Exato. Vai dizer Vai que te dar não muito mais funciona, trabalho. um monte de coisa. Vai dizer que não funciona, aí por às vezes não ter tido uma, como que eu vou dizer, uma relação ali, ele sempre vai falar assim, mas aquilo lá que eu conheci é melhor, e por aí vai. Então, o outro que ele analisou, que ele usou. Quando a gente tenta desenvolver lá, a gente sempre pensa assim, cara, quem são todos os stakeholders envolvidos? Sim. Porque, por exemplo, às vezes você tem uma operação menor de e-commerce, que é padrão, não sei se você atende assim também, é padrão no e-commerce, cara, ter e-commerce que fatura 1 milhão, 1 milhão e meio. Mas tem uma operação enxuta. Enxuta é tipo, cara, é o sócio fundador, aí tem a esposa dele, cara, sei lá, alguém da família. Quase e que o cara fatura um absurdo, só que o mais. ticket do cara lá em cima. Exato. Acho que era o caso do Alex lá, por exemplo, da Zona Cerealista. Zona Cerealista, a operação dele, eu lembro de estar com acho que mais de 60 pessoas, porque a parte de logística dele era interna. E ele vendia... Não vou falar nenhum número alto, assim que seja Mas escondido. todo mundo sabe que fatura muito. Fatura muito. Mas o detalhe dele era o seguinte, o carrinho dele, se eu não me engano, a média de itens por carrinho era 10 itens. Porque são itens baratos. Então a galera bota várias coisas, sei lá, o whey protein, grátis. o grãozinho, a semente. Grão, granola, farinha de não sei o que e tal. Vai colocando. Era muito item no carrinho, com um ticket médio geral até menor do que o mercado padrão. Uma taxa de conversão alta, e aí isso dava um volume grande de vendas. Tem uma marca muito e volume forte de também, né? acesso gigante. Você Sempre conhece a lá o São Alex da Zona Cerealista? Cara, acho que o Felipe já conversou com ele. Mas acho que foi um primeiro e-commerce ali da região que chegou em E ele nem era da região, sabia? Ele nem é da região. Ele é de... Era de Guarulhos. Santana? Era de Guarulhos. Quando eu conheci ele pessoalmente, era de Santa Guarulhos. Luzia lá da região, né? Que é uma marca grande também. Santa Luzia. A gente atendeu vários clientes lá dentro. Né? E eles tinham essa característica de faturamento muito alto. E tinha um detalhe, tinha um mercado lá que a gente atendeu, lá dentro da Zona Cerealista, que é um mercado dos maiores que tem lá. Mas o e-commerce do cara, sei lá, enroscou lá em 300, 400 mil de faturamento, que era pouco para os caras. Por quê? Porque eles não conseguiam dar foco, não conseguia ter gente atendendo o e-commerce. A complexidade. Botou um cara de TI, aí puxou alguma coisa de marketing, ficava aquele negócio muito minguado, o site era feio. E aí virava e falava, pô, a plataforma de vocês não está funcionando. Cara, é a mesma que a Zona Cerealista usa e lá ele tá rachando de vender, cara. Você precisa mudar a sua atitude aqui, né? Eu já percebi uma coisa aqui no aprendizado de hoje, né? Que dentro da cadeira do mundo de e-commerce existe duas posições, marketing e o gerente de e-commerce. Mas antes de entrar mais no business em si, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Eu acredito que você começou muito novo no teu mercado, né? Acho que com 17 anos você começou a trabalhar na área de e-commerce diretamente ou você veio de um outro mercado? Conta um pouquinho para nós a tua trajetória até chegar no dia de hoje aqui. Cara, por exemplo, pegar lá desde trás. Por exemplo, o Felipe que grava comigo, meu irmão. E eu aprendi a ler com 4 anos de idade. Caramba. Quem que me ensinou? O Felipe. Tá. Tipo ele é mais velho. O Felipe é mais velho que eu. O Felipe é 4 anos mais velho que eu. Então sempre foi aquele moleque muito, cara, chato. Tipo, de ficar no pé, sabe? De ficar perguntando. E aí o Felipe teve paciência, como nem todos os irmãos têm. No caderninho, sabe? Tipo assim, o Ba, o K e por aí vai. Então, eu acho que tendo essa... Acho que é algo meu desde... Curiosidade, desde moleque. Eu acabei me formando com 16. E eu acabei me formando em finanças. Ali, 16 para 17. E aí, o que é engraçado? O Felipe, ele foi para a área de desenvolvimento. Então, o Felipe era programador. Eu sempre brinco nos episódios que eu falo assim, que é o pior programador que eu já conheci, cara. Por isso que o Felipe foi para cadeira comercial. Pra vender. Acontece. Já fui programador também. Uma coisa é o cara sonhar e desejar. Outra coisa é a habilidade, o dom que nós recebemos de Deus para conseguir executar exatamente isso, né? E aí, que é engraçado, né? Que o Felipe, ele começou a trabalhar muito antes de mim. Eu tava estudando finanças. E aí um amigo meu, ele chamou para ir conhecer um banco de investimento que ele queria me colocar lá dentro. Na época tinha um banco de investimento lá na Paulista. Cara, quando eu entrei, eu não me vi dentro
daquele... Hoje em dia é hype, né? Isso daí com 17 anos? É. Ele, cara, eu queria te colocar aqui. Aí já tem aquele processo de CPA 10. Aqueles processos de certificações que tem nos certificações bancos ali. bancários, né? E que você tem que tirar para ser um consultor, um investidor e por aí vai. Só que aí eu não curti muito o ambiente. Sabe quando você sente assim, você fala assim, puta, cara, não me senti bem. E por coincidência, Felipe, estava trabalhando numa empresa de desenvolvimento. Uhum. E aí eu comecei, cara, o que é isso, desenvolvimento? Aí na época já correlacionava ali o que era SEO, o que era Google Ads. Não tinha Meta Ads na época. Tá com quantos anos agora? Cara, eu tô com 31. Então já faz um tempo já. Faz um tempinho já. E aí quando eu entrei, Mas tá cara... novo ainda, a barba tá preta, pô. Não, já tá ficando novo. branca aqui Não. já. Olha aqui, Tá né? careca já. Careca não é bem o meu caso, né? Temos, né, pessoas com propriedade pra falar sobre isso. Mas a barba branca... E aí o que acontece? Cara, eu acabei entrando no mercado de agência em si, e aí foi quando tava surgindo as agências digitais. Começou a ter a separação, né? O que é uma agência tradicional off, de publicidade, que entrega ali uma propaganda em TV, um rádio, sei lá, outdoor, por aí vai. E aí começou a surgir, cara, muito questão de web analytics, investimento em anúncios online, que era muito forte na época. Eu até tenho um contraponto hoje em dia que eu vejo que SEO na época era muito forte. Questão de otimização orgânica e por aí vai. Dava muito resultado, né, cara? Dava Se trabalhar com SEO. SEO forte ali, cara. Eram Trabalhei poucas muitos marcas. anos com isso. Aí- Poucas marcas tinham Aí tinha aquele habilidade. hackzinho antigamente de link build, você ficar cadastrando o URL dentro de diretório. Não sei se você lembra disso. Opa! Trabalhamos muito com diretórios, cara. Muito, Nem sei se existe mais esse negócio de não diretório. dá o mesmo resultado, né? Acabou Hoje em dia tem que morrendo, fazer PR para conseguir dar backlink relevante. Eu nem sei como vai ficar hoje em dia com questão com inteligência artificial. Não sei como Um que vai- detalhe, o Google, em determinado momento, ele puniu tudo. Conteúdo de A, ele cortou. Uhum. Aí ele viu que começou a cortar o próprio conteúdo. Agora botou a E Gemini, aí, o que eles estão fazendo agora? Não importa se o conteúdo é de A Uhum, ou de um ser humano. Isso não é relevante. uhum. O relevante é a entrega dessa informação. Se Se para o usuário é legal, se faz reter sentido, ele, por aí se o vai. conteúdo... Então, Uhum. foi um passo para trás para tentar barrar um negócio que poderia ser Porque ele um problema mesmo, e deles- viu que falou, cara, não Exato. faz sentido. A gente tem a Uhum. nossa, como é que a gente vai proibir? E agora, se você fizer uma pesquisa, já sai o Gemini logo de início ali. Isso, né? exatamente. Você aperta um maisinho ali para expandir. O legal é que a gente tá falando isso é completamente datado, né? Porque a IA ela muda completamente. Amanhã já vai ser diferente. Amanhã é outra, né? Então, a Manus que a gente falou, que saiu agora. Nossa, daí vai ser... E assim, na hora que esse programa for pro ar, a gente já vai estar usando pra caramba. E aí a gente vai poder deixar um comentário lá no próprio vídeo falando Fala pra ó, galera aí, ó. Deixa seu comentário sobre tô usando, é legal pra caramba mesmo, ou não. Flopou, não deu certo. É tudo fake o É vídeo tudo lá. fake, não tem mentira, nem funciona aquilo tudo. Cara, eu achei bizarro, Não, assim. bizarro, velho. E- A Manus é um agente, né? Então, ao invés de você usar só LLM conversacional, ele entrega meio que a MNV faz. Ele já entrega um agente, a ação, conecta no site e um agente conversa com o outro para entender, a gente já postou semana passada isso aí. Aí você manda fazer, ele já entra e posta. Cara, teu conselheiro. tá maluco. E eu velho. fico pensando assim, por exemplo, você mesclar essa inteligência artificial com outras. Então, por exemplo, tem a Lovable lá que você consegue fazer um SaaS. Você consegue desenvolver um SaaS sem ser programador. Sim. Imagina se você É o fica... low code, né? Usando No low code. code nada e imagina você pegar a Manus e fala assim, cara, você é um dev ferrado, aí você imputa lá 10 documentos de todos os padrões N's lá possíveis. Metodologia, processo, tudo, e os caras... Cara, agora Cria o SaaS você pra vai mim. ficar melhorando isso daqui pra mim, coletando feedback de cliente do que não tá bom e melhorando. Nossa, eu acho que isso daí vai... Se tivesse isso há Hã? mais ou menos aí há 14, 15 anos atrás, como é que seria? Seria outra coisa, né? No teu início da tua trajetória. Não, acho que o que eu fui fazendo nem iria existir, cara. Porque Tipo, com certeza era muito processo manual, né? cara, ó, que nem, pô, a gente falou de cadastrar em diretório. Cara, era uma coisa muito manual. Você ia no Google, tal, colocava numa planilha, ó, essa URL aqui a gente precisa, pessoal, trabalhar a relevância nela. Vamos cadastrando, tal. Puta, era horrível. Por exemplo, eu tava logo no finalzinho, quando tava tendo a migração de estratégia de mídia social de Orkut para Facebook. Então, por exemplo, Facebook ele não era muito forte. Sim. Facebook Ads, né?
Oi? Não, nem tinha ainda. A rede Facebook, social. Facebook mesmo, É, como o rede social. Facebook. Ela não era forte aqui. Tipo, era muito forte o Orkut. Isso. E aí teve a migração... Só que o Orkut era ruim pra marketing. Ele era Ele ruim. era muito pro pessoal bater papo. Exato. Só que o Marketing que dele tinha era que fraco. fazer? Tinha que... Às vezes você entrava em contato com o administrador da página e aí você meio que, cara, vamos negociar alguma coisa? Ele era o influenciador, né, Ele da era o época. influenciador. É. Aí dava pra fazer, ó, cara, que a gente fez... Mas era tudo muito na mão, de comprar inventário, era ads dentro da fazendinha, sabe? Sim. Uhum. Colocar um bannerzinho, alguma coisa. Era, tipo assim, muito rudimentar, né? Se a gente Isso. for usar a frase. Aí começou a ter a migração da galera indo pra Facebook. Uhum. Então, uma dica, né, pra quem é da geração Z e quer trabalhar bem em LinkedIn, cara, é só você trabalhar do jeito que era o Facebook. É rede, cara. Você vai crescendo em cima da... É igualzinho o algoritmo, tipo... É a mesma essência, porque nasceu, na verdade, numa época muito parecida. Parecido. Só que o LinkedIn continuou com a sua essência. Aham. Tá adicionando lá layout, um né? Reels, tá? É Eles parecido. estão tentando Aham. modernizar agora, né? Mas a essência lá é a mesma. O Facebook é que, na verdade, comprou o Instagram, né? Que já existia. Aham. E veio com algo novo, moderno. Mas o Facebook tá lá ainda, né? Que nem, por Minha mãe tá lá exemplo, no Facebook ainda usando, né? Eu até que nem com Instagram e TikTok eu tive muita dificuldade. Uhum. Porque eu já não era o cara que fazia dentro da Sim. empresa. Tá. Já Era o tinha a cara galera que- executando. Exato, era o cara que falava assim, pô, pessoal, como que a gente vai organizar aqui para entregar pro cliente, desenvolver estratégia pro cliente? Aí você acaba não... Você já não era manjando. tão... Não Aí era... Tava tão é, à frente ali na Até, rede. até né? se, por exemplo, até brinco com a galera, né? Que nem na época do Orkut eu tinha banda, era um moleque com banda. Pô, tinha 4 perfis. Pra quem lembra disso daqui de 4 perfis em rede social, é muita coisa, pô. Imagina, Era o administrar cara que vários... tocava com NX0, Restart, essas Você bandas. tocava com esses caras? Pô, que legal. legal. Abria show. Eu e o Felipe, a gente tinha banda junto, né? Uhum. Você tocava o quê? Eu tocava guitarra, o Felipe tocava bateria. Tá. Só que assim, quem continuou tocando, se vocês olharem no Instagram, é o Felipe, cara. Tá. Tem uns eventos lá de Red E-Commerce, o Felipe toca. E o Felipe é multimúsico, né? Então Aham. ele... bateria, piano, baixo. Só não canta. Só não canta. Massa. Mas assim, você vai pensando nas gerações, né? Que nem, TikTok eu não me aprofundei muito. Mas você pega uma molecada que entra ali na rede, manja, aí você tem que estudar com os caras, né? Eu tenho uma filha de 14 anos, então Aham. pra eu saber alguma coisa de TikTok, eu pergunto pra ela. O que tá acontecendo aí? Exato. Filha, tal coisa, estão falando no TikTok? Ela já puxa ali, Aham. já sabe. Como é que faz tal coisa no TikTok? Eu acho que eu tenho instalado. Nem tenho certeza. Acho que eu tenho. Não, Aí às vezes eu vou fazer alguma coisa lá, é que de vez em quando eu removo pra liberar espaço. Aham. Aí do nada eu vou ir lá, tá o TikTok aqui. Mas eu não uso, não é minha rede social, né? Não, e Isso aí foi, você- esse primeiro contato que você teve com o Orkut foi na primeira empresa, Foi na primeira empresa, que era uma agência. que era uma agência. Certo. Aí a gente vai indo, cara, aí, de todas as agências até a fundação da Ciclo, eu passei por 3 agências, eu já trabalhei em N setores dentro de... Cara, desde lidar com o lançamento de jogos, grandes marcas, campanha em TV, digital, mas eu sempre fui o cara do digital, né? Porque, por exemplo, em grandes agências que eu entrei, não tinha área digital. Então, eu era sempre o primeiro cara a atuar ali dentro da área digital, do que é... Que era a agência mais campanha. tradicional no Mais mundo tradicional. offline, né? Exato. Era um menino da internet. Menino, cara... Chama o era- Flávio lá, ele Exato. resolve pra gente. Tanto que o investimento em proporção de canal era muito diferente. Hoje em dia, Tá mais próximo, mas ainda É muito, o comercial na né? Globo ainda é mais Exato. alto, tá? É mais caro. aham. Mas aproximou bastante. Só né? que, em questão de volume, né, de grana que é inserido dentro do canal, o digital hoje em dia não tem nem comparação. Aí, aí o Felipe, aí dentro de uma conversa, a Ciclo era pra ser um e-commerce, que a gente, eu cuidava de marcas de e-commerce, algumas marcas digitais, Felipe Dev, falou assim, cara, por que a gente não monta um e-commerce? Tu e teu irmão sentaram pra conversar, Hã? os dois. Os dois É. sentaram pra conversar. E é que não existe mais. Aí tinha um Starbucks ali na Paulista, na Alameda Santos. Sei. Tradicional. Uhum. E aí foi um dia que, eu até expor aqui, o Alan, que é nosso sócio, ele tomou um pé na bunda de uma menina. E aí a gente O cara tava tristão. tava tristão. Ah, vamos bater um papo lá pra... Não, e o Alan, ele sempre foi de negócio, o Alan. Aham. Tipo, então o Alan, por exemplo, é fã de
Jorge Paulo Leman, o Falcone, esses caras muito administrador mesmo. Sim. Então, o Alan já tinha sempre essa visão de empreender, o pai dele é empreendedor e tal. E aí ele falou assim, pô, vamos se encontrar nós três e tal, porque o Alan é amigo de infância nosso, ele estudava com o Felipe. E aí, por acaso, a gente foi falando, que cada um tá trabalhando, e aí surgiu, putz, vocês têm vontade de montar alguma coisa? Caramba, foi que aleatório, legal. assim. E... Foi orgânico o negócio. Orgânico. Não foi aquela conversa que tu não sabia que nem ia dar nada, mas deu na exato, ciclo. acabou dando. Mas aí, assim, pô, a gente queria montar um e-commerce, e aí o Felipe falou assim, cara... Vamos vender o quê? Hã? Iam vender o quê? A gente vai vender o quê? Só que nesse meio tempo, teve uma... Como o Felipe era dev, surgiu uma demanda para ele de desenvolver um site de 2 fotógrafas. Só que o Felipe não sabia o que é agência produtora e tal. Ele trabalhou numa empresa de desenvolvimento, mas não tinha isso ainda. Não tinha uma visão de como é que era uma estrutura de anúncio, de vender exato. aquele site. Aí vem aquela cabecinha de empreendedora, né? Isso vezes isso, mais isso, se eu vender várias vezes isso, quanto que dá? Quantos milhões eu vou botar no meu bolso? Exato. Aí o Felipe iniciou aí, qual que vai ser o nome? Aí Ciclo, né? Aí, cara, no início da Ciclo a gente atendia de tudo. Tipo, era site, e-commerce, loja física e por aí vai. Ali Que ano foi isso, mais ou menos? Cara, isso daí foi em virada de 2015 para 2016, mais ou menos. Uns 10 anos aí, mais ou menos. Fazer 10 anos. Porque se nós lembrarmos um pouquinho da história da Under em si, nós estamos no mercado desde 2003. E lá atrás nós começamos com desenvolvimento de site. Então, o fundador da empresa tinha a ideia de criar site, como vocês estão comentando, então criava vários sites, só que ele percebeu, não, meu negócio não é desenvolver site, meu negócio é cuidar do local onde guarda esses sites. Aí veio a ideia da Under em si, de sustentar o negócio das empresas. E aí isso foi indo, e aí nós começamos a administrar milhares de domínios no Brasil e fora do Brasil. Só que chegou um momento que nós fizemos uma virada. Nós vamos agora direcionar o nosso foco para o mercado corporativo. Isso aí foi mais ou menos 2008, 2009. E aí essa mudança, nós paramos de atender a parte de varejo, que nós chamávamos de CPF, né? Então nós vendíamos para pessoa física. Então paramos de atender a pessoa física e passamos a atender só a pessoa jurídica. E aí eu acredito que mais ou menos 2015, mais ou menos, foi o momento que nós já não tínhamos mais nenhuma base da hospedagem de site. Provavelmente você deve ter escutado lá no passado uma marca chamada Te Hospedo, não sei se você ouviu. Te Hospedo? Te Hospedo. T de Te e Hospedo de hospedagem. Então, Te Hospedo era o nome da nossa marca de hospedagem. Lá de Porto Alegre, né? Gaúcho, né? E, por exemplo, nessa época, provavelmente iria concorrer ali com uma local web da vida. Com certeza, era a local web e outros mais. Né? HostGator, essa galera. Era a briga do anúncio, quem pagar mais anúncio. Nossa. O preço da hospedagem, a palavra hospedagem era caríssimo. Nossa, imagina, né? Nossa, nem imagino, ainda cara. é, né? Ainda é. Não, e o mercado, por exemplo, você entrar ali... Até essas próprias empresas aí que a gente citou, elas estão tentando crescer para outros não se manteram nisso, né? A hospedagem... A hospedagem de site é uma commodity, né? Então, assim, um preço lá embaixo... E aí eles acabam colocando outros produtos, outros serviços em volta, que daí é da onde sai o dinheiro deles. Né? Mas você acredita que isso continua no mercado ainda? Porque se nós olharmos o universo de empresas que é criada, o empresário hoje ele já pensa em colocar o seu negócio na internet. Exato. Mas ele não sabe como. Aí vem a plataforma Wix, vem outras coisas que vai... Só que vai chegar um momento... Só que vai chegar um momento que o cara, tipo, o que eu preciso fazer? Vai procurar uma agência. Exato. E aí a agência vai ter que ter um ambiente para guardar os seus dados. E aí vai evoluindo cada vez mais esse ecossistema. Então, olhando para dois mercados, o mercado de telecomunicação e o mercado de data center, no mercado de telecomunicação, um provedor lá no interior de Cuiabá, que vende internet local, ele é um provedor que vende internet que a Oi, a Claro não querem vender naquela região. Então, ele é uma vaca leiteira, porque ele dá dinheiro, dá receita. Na mesma coisa, a hospedagem de site. Ele vende, mantém uma base de clientes que continua sendo uma vaca leiteira. Continua sustentando o negócio ainda, entendeu? E ele acaba sendo um canal de aquisição, querendo ou não, né? Exato. É uma porta de entrada. Por isso que ele tem que ter, pegando o exemplo da Localweb, que é o caso mais expressivo, por causa de mercado aberto,
Começou lá atrás com a hospedagem de site, o cliente entra e a partir dali ele vai migrando para vários níveis. Então, por isso que eles têm plataforma de meio de pagamento, agência plataforma web. de e-commerce. Exato. Tem, por aí vai. Putz, comprou empresa de CRM, de influenciadores. Exato. É que daí a Wake, né? Ele juntou tudo num único Num produto, único só. agrupou um produto digital gigante. Aí e tá fazendo um pouco diferente aí no mercado. Né? É bem, cara, bem diferente. E assim, vocês chegaram a hospedar em algum lugar? Quando vocês... Teu irmão que era era o TI ali. TI, né? Então ele tinha a visão, vou colocar provavelmente numa revenda de hospedagem lá em 2015. Pô, cara, por exemplo, como era desenvolvimento de site no começo, a gente até revendia. Exato. Vamos revender A hospedagem. Porque, por exemplo, você para pra pensar assim, o cliente... Não sabe nada. Leigo, cara, o que é hospedagem? O que é DNS? O que é DNS? Você acopla como serviço isso, né? Aí vai indo, aí vai evoluindo, né? Por exemplo, a visão para onde a gente vai direcionar o negócio. Por quê? Quando você começa a vender produto assim, o cliente ele começa a ter alguns problemas. Cara, não tá chegando e-mail aqui. Aí você fala assim, puta, cara, se a gente for direcionar o nosso negócio para isso... Cadê o foco, né? Cadê o foco e... Cara, isso daqui... Fica um negócio muito desvalorizado, né? desvalorizado. Porque daí o cara não vai... Ele vai pagar lá R$5 pra você cuidar do e-mail dele. Aí você fala, cara, faz o seguinte, coloca no Google o seu e-mail. Pô, mas no Google é $60 por ano. Ué. Mas... Não, e mesmo assim ele vai pagar alguém pra fazer isso daí pra ele. Aí paga alguém que vai lá, faz, cuida. Exato. Aí a gente foi direcionando, a gente falou assim, cara, que a gente vai desenvolver de produto? Aí a gente começou a ler muito sobre receita recorrente. E, cara, tudo isso vai influenciando começou a ter entrada também muito de empresas SaaS no Brasil, o próprio surgimento da RD, Rock Content, putz, várias empresas. A gente falou assim, cara, o que dá pra gente ter de serviço que seja recorrente? Porque se a gente pega o modelo tradicional das agências, as agências tradicionais, elas têm muito volume de receita que elas geram, só que não é uma receita recorrente. Elas acabam absorvendo o que a gente chama de BV de mídia, né? Então, Sim. putz, eu invisto aqui 1 milhão e, sei lá, o padrão acho que é 20%. Então, a agência, o cliente vai investir 20, sei lá, 1 milhão e ele vai pagar mais 200 mil para a agência. Geralmente é assim, das grandes, né? E aí, dependendo do cliente, ele a consegue agência negociar. recebe não dinheiro da Globo, por exemplo, no caso de TV, que é ele o... recebe de volta lá. Qual que é o nome? É o BV, não é? Não, É um outro nome. Putz, o rebate. Rebate. Rebatezinho que dá de bonificação ali pra agência. Só que a gente falou, cara, putz, isso daí também tá mudando. A gente começou a olhar, cara, mercado americano também, putz, as agências já não fazem isso. Tem agência lá trabalhando por performance, média é por percentual de faturamento, de lucro e por aí vai. A gente foi olhando e falou assim, cara, a gente precisa ter um serviço que seja de FII mensal e, se possível, a gente coloque um success fee. Sim. Então, por exemplo, lá nos projetos da Ciclo, a gente tem um FII base de projeto, só que também a gente tem que ser success fee com o cliente, que é, a gente desenvolve linhas de meta com o cliente e baseado nessas metas a gente vai, como se a gente fosse um vendedor. Tipo, como fosse um jogo de ganha-ganha, né? Exato, se ele ganhar, ganha-ganha. consequentemente Ganha-ganha. ele vai ter... É assim, os clientes gostam muito disso. Sim. Por quê? Porque demonstra que a gente está empenhado com a meta. Sim. E esse percentual que a gente recebe dos clientes, uma parte é direcionada também para o time. Então, por exemplo, o nosso time, eles também querem bater meta. Por conta disso. Putz, o cliente vai ganhar, Ciclo vai ganhar e eu vou ganhar. Então, a gente desenvolve essa escadinha. É bem legal a estratégia, né? Porque a estratégia é pensar no Deixa o restaurante, cara engajado, né? Entra no restaurante lá, se pensar que aquela, vamos dizer assim, os 10% lá que é pago, é pro todo o time, né? Posso pegar água aqui? Sim. Claro. É pro todo o time. Então, isso que vocês fizeram em termos de engajamento do time é sensacional. E quem é que cuidou dessa pilar pessoa dentro da Ciclo lá? Cara, nós três. A gente já tentou delegar isso para RH. Não Não deu, conseguiu acertar a mão. Não, vai. É um Quero a desafio. opinião de vocês. É um desafio. É que chega um certo tamanho da empresa que não tem como, né? Eu cheguei a ter empresa com... A gente tinha umas 80 pessoas. Eu tinha 2 pessoas no RH. Uma coisa é RH para contratar, outra coisa é RH para cuidar de pessoas. Eu trabalhei numa empresa que a Ser Tecnologia, ela desenvolve um software
para rodar nas empresas para cuidar dos profissionais. Né? Então, o software dela é para o RH. E assim, eles atendem empresas com 70 mil colaboradores. Cara, não tem jeito, não dá para os 3 donos, sócios da empresa cuidar disso tudo. Então, quando a gente é pequeno, né, e pequeno em quantidade de pessoas, não necessariamente pequeno em faturamento. Né? Tem muitos pequenos que têm um faturamento altíssimo, né? É que a gente estava falando. Mas o ponto é, quando você tem poucas pessoas, você acaba tendo que abraçar várias funções. Né? Então, cuidar de pessoas é uma coisa que o líder nunca deixa de fazer. Né? O líder está sempre cuidando de pessoas, independente do nível que ele vai estar, ele precisa cuidar do time que está abaixo. Agora, você tem um RH para te apoiar, né? Tirar as burocracias. Tirar a burocracia. O tal do marketing o RH também, que apoia, fazendo, por exemplo, o one-on-one com o seu colaborador, o líder ele tem que fazer. Mas você tem um RH que ele vai sentar e vai conversar com o seu colaborador, para o colaborador poder falar coisa que ele não fala para você. Isso é interessante. Até para dar uma desabafada. E aí, esse profissional... Né? Exato. Aí ele vai juntar isso, né, e vai chegar pra você e falar, então, velho, o feedback seu, cara, você tá batendo muito forte. Isso, opa, calma aí, vou segurar sempre uma pouco. visão mais 360, né? Que vem de baixo pra cima e de cima pra baixo. Não, a gente tomou muito essa responsabilidade porque, cara, a gente sempre pensou assim, cara, quem que vai cuidar do RH? Se a gente não for bom com... Tá bom, tá a galera lá cuidando da galera. Mas quem que vai cuidar desse cara aqui? Aí a gente começou a puxar assim, falar, cara, a gente precisa melhorar nisso. Porque a gente vai empreendendo, a gente sempre foi muito bom cliente. Muito. Puta, você senta ali, pô, adoro o Felipe, adoro o Flávio, adoro o Alan, tal. E a gente começou a trazer essa crítica pra gente. Cara, como que uma parte da galera que trabalha com a gente ama a gente, outra parte odeia, cara. Tipo, 80, 880. 880. Isso aqui. A gente falou, cara, precisa melhorar isso. Porque... E aí tem todo um ponto que a gente explica pra quem vai entrar antes. Que é, você sabe, independente da empresa, você sabe em qual mercado você tá entrando? Sim. Que isso daí influencia em cultura, por exemplo. A cultura, cara, e não é querendo ser o... Cara, o cara pode virar a persona de um anjo dentro do varejo. Eu acho que não vai funcionar. Se essa for a persona que o CEO da empresa quer desenvolver. Para aquele segmento. Porque é um setor, cara, que exige um comportamento diferente. Sim. Tem que ser agressivo. Tem que ser agressivo. E aí tem que tomar um cuidado para o quê? Cara, tem que ser agressivo do jeito que as pessoas gostem de trabalhar com você. E aí Ou no limite do que as pessoas conseguem trabalhar com você também. Não, o cara vai dar pra ir até aqui, tá bom, eu vou até aqui. Mas se pudesse, ele ia mais. Não, e existe o contraponto também que assim, cara, que eu viro pra eles e falo assim, cara, eu não gosto de trabalhar com gente chata, e pode ser meu funcionário lá, tipo, liderado. Cara, se você fosse ser chato, velho, eu não vou conseguir lidar com você. Sabe aquela pessoa meio... Eu gosto de pessoa enérgica, que puxa... Puta, cara, que gosta de olhar... Eu já sou esse cara, tava contando aqui pra vocês. Que gosta de olhar novidade e tal. Então, comigo... eu não gosto daquela coisa muito padrão... Muito metódico. Metódico e tal. Por exemplo, o Alan ele já tem esse skill. Então, quem vai trabalhar com ele... Putz, tem que seguir o processo, o método e por aí vai. Quem tá na operação, né? Quem tá na operação. Exato. Então, ele tem esse skill específico. Só que eu vejo que isso é algo que você vai treinando, cara. Tipo assim, puta, ninguém senta com você e fala assim, ó... Você conduzir uma conversa com uma pessoa desse jeito. Você não sabe como que tá a vida da pessoa lá. Que nem teve um período... Não sei se vocês lembram do período da pandemia. Cara... Nem sei se pode falar isso daqui, não. Vai pegar pro algoritmo. Não, já, o algoritmo já tá... já liga morreu, mais. Já morreu isso daqui. Cara, teve colaborador ali que ficou horrível porque tava tendo uma separação do pai e da mãe. Sim. Dentro. Sim. E não podia ir cada um pra sua casa. Uhum. Como que você lida com um cara assim? E esse E é você o não papel sabe. o papel que o RH faz, né? Que se... Vai apoiar a pessoa, né? a pessoa. Mas a gente foi trabalhando tão nisso pra pessoa estar aberta pra falar isso daqui pra Pra gente. falar Tipo com assim, vocês. puta, cara, você não vai ser julgado porque você tá passando um momento da sua vida desse jeito. Sim. Cara, foi um momento que a gente teve até que testar híbrido porque a galera tá ficando meio xarope da cabeça.
Tipo, de estar em casa. Ficar em casa, exato. Chega uma hora que não aguenta mais. E vai muito do perfil de cada pessoa, né? Eu lembro quando eu tava nesse início, né? Começou lá em março, né? Mais ou menos a pandemia. E eu fiquei resfriado bem no início. E eu falei, pronto, peguei, né? Foi um resfriadinho bem rápido ali. Não fiz exame e tal, não era nada. Então eu fiquei ali uma semana que eu fiquei em casa. E depois, já na semana seguinte, eu saía pra correr. Só que eu saía nos horários alternativos pra não encontrar ninguém. E bem no início, cara, eu tinha medo de encontrar pessoas. Então eu tava andando quando a pessoa vinha de frente, eu travava a respiração. Eu nem respirava, eu só fazia com a cabeça assim, com a mão, nem falava pra ter que respirar. Eu andava um tanto, depois quem não fez isso, né? Aí eu saía pra correr. Fruta quando chegava em casa. Essas maluquices aí, né? E aí eu saía pra correr, mas não no parque lá que tinha gente. Não, eu saía pra correr num lugar muito diferente, né? Que não ia ter pessoas. E era a forma de, cara, dar uma esparecida. Só que nem todo mundo conseguiu ter a oportunidade, dependendo de onde a pessoa morava, não tinha como sair. Ou o pai e a mãe falavam, cara, você não vai sair de casa, pronto, acabou, não tem como. Então, até conseguir voltar a ir para os escritórios e tal, foi um período que nem, por exemplo, difícil, você pega né? na periferia. Periferia teve bairro que não existiu pandemia. Não, era normal. Era tipo assim, era o ciclo normal de vida ali. Sim, normal. Tudo acontecendo normalmente. Normalmente. Minha filha fazia atletismo na época da pandemia. Aí eu levava ela na pista de atletismo, dava uns 40 minutos de casa até chegar lá. E chegava lá, a pista de atletismo era muito próximo da comunidade. E a molecada vinha tudo a pé pra participar. Assim, cara, máscara não existia. Cara, o aquecimento do atletismo era pega-pega. Tinha que encostar, entendeu? E correr e brincar. E ela, hoje com 14, né? Então devia estar com uns 9 anos ali, 9, 10 anos. Correndo no meio da galera e tal. E assim, a gente falou, se a gente for encanar, não vai dar pra ela fazer. Aí teve uma situação de saúde na família. Aí foi onde minha esposa falou, não quero mais levar ela lá não, porque não tá legal e tal. Não tô me sentindo bem. Tá bom. Aí colocamos ela no badminton. Que daí um joga no lado da rede, o outro do outro lado. Ninguém encosta em ninguém. Exato. Né? Aí, mas assim, ó, você pega que nem situações extremas, assim, da galera em empresa. Putz, cara, tem um momento ali que você tem que... Putz, vai ter que estar aberto a ouvir. Então a gente começou muito a puxar esse tipo de responsabilidade. Pra acabar tocando as pessoas. E aí entra muito no... Cara, dentro do... Que nem eu disse, né? Eu acho que o setor ele influencia muito como que vai ser o ambiente, né? da empresa. Putz, você tá num ambiente Y, vai ser de um jeito. E a gente sente isso até mesmo atendendo e-commerces de diferentes setores. Cara, quando você vai numa empresa de moda, a cultura é de um jeito, porque é de um jeito específico. Quando a gente, por exemplo, vai para um segmento de cosméticos, é de outro jeito a cultura da empresa lá. Então eu vejo que isso, cara, influencia demais. Você vai no e-commerce de uma indústria, né? É outra pegada. É outra coisa. Eu fiquei um pouco de dificuldade com o e-commerce, mas é bem diferente, né? De moda, sei lá. Não, moda, cosmético. A gente, cara, tem de tudo. Tem farmácia. Eu vi que vocês fizeram lá no início um bate-papo. Esse bate-papo, chegaram no Starbucks lá, bateram um papo e decidiram criar a Ciclo. Atendia todo tipo de mercado. Em qual momento que vocês sentaram os três e olharam assim, ó, vamos focar apenas no mundo de e-commerce? Quando que foi isso, mais ou menos? Depois de quanto tempo daquela primeira conversa lá no Starbucks? Cara, ó, vocês têm uma visão assim? Por coincidência, foi da virada de 2018 para 2019, então um ano antes da pandemia. E foi olhando o NPS de cliente. Porque a gente sempre foi coletando NPS. E o que acontece com uma empresa de serviço? E vocês trabalham com NPS transacional? Ou como é que vocês fazem a metodologia dele? Por exemplo, hoje a gente pega... Hoje, né? A gente pega NPS semestral. Tá. E a gente pega o CSAT bimestral. Tá bom. Que acho que para quem tá ouvindo a gente, o CSAT é pesquisa de satisfação de cliente, que daí tem o touch point ali de ficar, como que você tá lidando? São perguntas diferentes, tá? Você tá gostando da equipe que você tá trabalhando? Tá gostando do nosso método? Tá gostando do resultado? E por aí vai. E aí quando vai para 6 meses, a gente faz o NPS, que daí é para medir o índice de fidelidade com a gente. E aí já entra a estratégia de
você tem alguém pra indicar. Exato. Já que você A deu gente- 10 aqui, indica Exato. alguém. Aham. Aí a gente, por exemplo, a gente pede pelo menos indicação de 3 Uhum. amigos ou pessoas que conhecem. E Então, tem alguma gamificação aí pro cara que indica? cara, a gente tem um programa de... Como fossem de- afiliados? Não, o que a gente faz pros clientes? É basicamente isso. A gente faz pro cliente assim, se tiver fechamento de contrato, a gente abate um percentual do FII dele. Só que o que a gente mais indica o cliente fazer? A gente reverte isso em mídia. Claro, é um dinheiro... Entendeu? Dinheiro na veia. Exato. Dá um- Que vai gerar mais negócio pro cara. Porque a gente pega assim, putz, ó, seu ROAS aqui da campanha do canal X tá 14. Uhum. Então, beleza. Então, se isso daqui tá gerando bonificação de 3 mil pra você, deixa eu colocar mais 3 mil Sim. pra você. E aí vai indo. Então, como a gente tem performance também, pra gente é bom. Porque, cara, você quer mais mídia? Tá bom. Toma aqui e aí vai gerando esse... Só que assim, são coisas que você vai sacando, cara... Porque você coloca mais mídia pro cara, gera mais resultado e ele acaba te pagando mais. Vai me pagando mais. Então Muito a gente bom, acaba muito lidando isso pros clientes. A gente fala assim, putz, ó... Só que assim, tem cliente que vira e fala assim, eu queria o abatimento, só que a gente sempre tenta convencer ele pra ir pro Tipo um investimento cashback. em mídia. Um cashback em Tipo, mídia. exato. Ou também, o que dá pra fazer, que como a gente... Muitas vezes a gente trabalha o escopo por horas, dependendo. Quando é empresa muito grande, Uhum. a gente faz o time dedicado por horas. Quando são empresas menores, a gente tem os módulos. Então, por exemplo, você quer trabalhar estratégia de aquisição de clientes, retenção, retail media. Hoje também a gente está desenvolvendo agentes de IA também. Principalmente ele focado em... Tem muito e-commerce que vende muito em WhatsApp. Tipo, é um canal que, cara, hoje em dia tá absurdo. E aí você tem a limitação do time de atendimento nesse canal. Porque, a pessoa ela vai entrar, dependendo da operação, às 9 às 6 e depois ninguém responde. Como faz agora, né? E como que faz? É. Cara, a gente foi implementando, tem operação que tá dando muito resultado com isso. Porque é um atendimento 24 horas. Depende muito do que vai ser vendido, né? Você Tem colocou produto a que- gente ou colocou um chatbot pra isso? A gente mesmo. A gente. Então, o que a gente vai fazendo? A gente documenta a operação do... Como que é o jeito de falar, vai treinando, né? Uhum. Integra catálogo também. Então, uma das formas como é o WhatsApp, dá para integrar o catálogo do próprio Facebook junto com a plataforma de e-commerce. Aí puxa produto. Então, a gente desenvolve tanto algumas regras para entrada quanto também para recompra, dependendo do setor. E todas as ideias vieram lá atrás, lá de 2018, 2019, que vocês fizeram um Não. NPS e apareceu lá que os clientes queriam trabalhar com e-commerce? Não, o que a gente fez? A gente atendia de tudo. Por exemplo, igual eu comentei pra vocês, a gente atendia uma marca do setor de vocês que pagavam muito, cara. Tipo assim, representava na época, acho que 35% do faturamento da Ciclo. Caramba. E a gente virou pros caras e a gente falou assim, daqui a 2 meses a gente não vai atender mais. Tem Que que ter coragem, hein? decisão, Tem que ter coragem. isso é coragem. Foi. Realmente Mas você só dispensou ou você vendeu a carteira? Não, o que a gente fez? A gente sentou com o cliente e a gente indicou pra outro parceiro. Tipo, a gente não atende... Porque daí entra num ponto de empresa de serviço que eu vou comentar pra vocês, que é... Pra se manter a qualidade numa empresa de serviço, a gente precisa ter um método pra conseguir ensinar as pessoas que vão prestar esse serviço. Porque, por exemplo, igual eu tava comentando, né? O Flávio que cuidava de Facebook, Orkut, se eu fosse o cara do Instagram e do TikTok, o cliente ia se ferrar, já ia churnar, não ia dar bom resultado para ele. Aham. Então a gente sempre foi assim, cara, como que a gente desenvolve um método? Então tudo na Ciclo a gente cria playbook, vídeo, documentação pra galera ir aprendendo Sim. sobre isso. E aí a gente foi verticalizando para e-commerce, porque assim, para e-commerce é muito diferente. Se eu pegar um analista de mídia, que é mais simples assim, sei lá, o que é chamado hoje de gestor de tráfego. Cara, se o cara cuidar de um e-commerce, ele cuidar, por exemplo, de uma under, é diferente. Uhum. Muito diferente. Por exemplo, a under, eu sei, se o cara clicar no anúncio, ele vai comprar daqui, provavelmente, de vocês daqui a 3, 4, 6 meses. É mais ou menos isso. É isso aí. Senta com o analista de mídia e conversa disso daí. O Que cara vai ele- ficar maluco, velho. Fala, fala como é que eu assim, vou medir isso aqui? Pô, mas o clique lá... Então, o clique, o CTR, tipo... Então, por exemplo, para você educar isso daqui para e-commerce, ele vai ter uma linguagem, quando ele for conversar com o dono, com o gestor de marketing, de um jeito. E aí a gente foi sentindo assim...
naquele momento do que estava caindo de estresse pro time que a gente já tinha o core de varejo, de método e tudo que a gente fazia e entregava. Então, logicamente, o NPS dos clientes para esse setor era maior. E a gente acabou abrindo mão dessa outra carteira para isso. E existia muita diferença de método quando ia para uma reunião para o cliente. Com certeza. Cara, vou sentar ali com uma empresa B2B. Provavelmente hoje, sei lá, você vai desenvolver um escopo, vai fazer... a agência provavelmente vai fazer podcast, vai pegar o LinkedIn dos C-levels da empresa. Vamos trabalhar ghostwrite aqui do canal. Talvez seja um escopo bom para hoje, 2025. Para uma empresa B2B. Só que, cara, como que você vai trazer isso para um time? Então, a gente foi trazendo isso, olhando para NPS, aí você vai garimpando, né? Qual que é o porte de cliente que você vai atender? Por exemplo, na Ciclo, a gente não atende o cara que está iniciando uma operação de e-commerce. A gente só abre mão para atender uma operação que está iniciando quando é uma indústria que está iniciando um canal digital. O cara já tem uma marca, já tem uma estrutura, Exato. Aquilo é um canal novo, por isso que está começando do zero. Tem vários. A gente atendeu a GoPro por 3 anos. Que legal. Quando eles iniciaram um canal digital no Brasil. Cara, o grupo Shiseido, que tem Nars, Laura Mercier, qual outra mais? Latica também, que é uma indústria lá de São José. Então, a gente acaba abrindo mão, porque a gente já sabe assim, essa marca aqui, ela tem uma relevância já na indústria, só que ela quer ter o novo canal ali de D2C, né? Ter conexão com o consumidor. Sim. Aí a gente acaba abrindo espaço para atender esse projeto. Mas quando é assim, o cara que... Cara, peguei meu FGTS, estou montando minha loja, por aí vai... Pra gente... A gente não pega esse cara. Só que daí a gente foi garimpando. Esses caras dá trabalho, velho. Dá trabalho pra caramba. Ele dá mais trabalho do que o... Do que o cara estruturado. O cara estruturado. Com certeza. Porque esse cara, você tem que ensinar ele o que é cada canal de... esse daqui é o orgânico, esse daqui é o pago, esse daqui é o e-mail, esse daqui influencia nisso. Daí o valor pago que não compensa. Não compensa. Então, por exemplo, que nem... Hoje em dia tem uns projetos bem legais que suprem essa necessidade de mercado. Você tem a Come School, que você comentou, você tem Commerce na Prática, do Bruno de Oliveira, você tem N outros hoje, treinamentos, que acaba suprindo a necessidade desse mercado. Do cara que quer, né? Do cara que quer. O cara quer e eu vou fazer o esforço necessário para chegar lá. Exato. Porque aí tem uma questão cultural que quer, mas não quer se esforçar também, né? Tem a questão cultural aí. O brasileiro tem muito assim, não, deixa eu começar aqui, eu sei fazer. Não. Não tem isso? Deixa que eu consigo. Meto as caras. Não, e aí, o cara vai... Tem muito conteúdo hoje, só que existe pouco filtro também, né? O cara vê um conteúdo na internet, velho, aí você fala assim, cara, isso daí não funciona desse jeito aí, não. Você vê cara a cara falando as coisas absurdas, você fala, cara, isso aí não vai dar certo, velho. Não, aí é o trabalho de você... Até operações grandes a gente tem que... Dar uma cortada. Não, a gente tem que ensinar a galera, porque acontece aquilo também de... o profissional de marketing, quem foi contratado, ele tem a cadeira do trade, dependendo se ele é de uma indústria, geralmente puxam um cara que é do trade e tá lidando lá com o distribuidor varejista para cuidar do canal digital. E aí ele não tem visão disso, de métrica, de plataforma, é uma série de coisas que o cara vai tendo que ser treinado. Uma noção, assim, olhando hoje a Ciclo, você deu algumas verticais que vocês atuam hoje no mundo de e-commerce, em termos de empresas, né? Quais são os big numbers da Ciclo, assim, se puder abrir para nós, para o pessoal ter uma noção de quem é que vocês atendem, marcas, clientes, ou qual que é o valor total que vocês gerenciam de mídia hoje? Cara, hoje de mídia, pegando o nosso Dash, a gente gerencia em torno de 45 milhões mês de mídia. Aí a gente tem N escopos dentro dos projetos. A gente tem essa parte de aquisição de mídia mesmo, de Facebook, TikTok, Google, que é o mais padrão, mas a gente também entra muito forte, tanto em retail media, que é investimento em Shopee, que é muito... Assim, hoje em dia tá indo muito dinheiro para isso. Shopee Ads, Amazon. A gente sente diferença, né? Que tem Shopee e Mercado Livre, é muito investimento. A Amazon ainda não sinto tanto, pelo menos das contas que a gente atende, tá? Hoje na Ciclo a gente tem em torno de 150 clientes ativos,
que cuidam, e aí são diversos, N projetos ali. E aí entra nessa outra camada aí que eu comentei, que é a camada de agentes, que a gente trabalha hoje. E na Ciclo a gente vai sempre olhando assim, no sentido de qual que é o tipo de escopo e novo projeto que dá pra gente pegar em vender pro cliente que impacta nas vendas dele. A gente sempre vai olhando para isso. Então, por exemplo, em inteligência artificial, a gente poderia ter entrado em N verticais. Só que a gente olhou, cara, onde que vai impactar rapidamente na venda do cliente? Pô, agentes dentro do WhatsApp. Tá. E a gente está olhando... Ajudar no processo ali de fechamento do cliente, que muitas vezes inicia pelo WhatsApp, né? O que a gente vê muito hoje também, até da própria Ciclo, né? Eu acho que para todas as empresas de serviço vai ser uma mescla de prestação de serviço com SaaS e, putz, cara, N outras coisas dentro da prestação de serviço. Porque a gente inserido dentro das operações tem muitas dores lá dentro dentro da operação do cliente, que não existe tecnologia desenvolvida para aquilo. E a gente olha e a gente fala assim, cara, não tem nenhum player, não tem... E agora, por exemplo, já quebrou a barreira com as IAs. A IA você fala, né, o problema que você tem e pede a ajuda dela para resolver isso aí. E aí, até aquele exemplo que eu trouxe, né, de, tem plataforma no code, que às vezes, eu posso colocar um desenvolvedor experiente dentro dessa plataforma no code, que o cara vai desenvolver um software, sei lá, em um mês, o que antigamente, pelo menos é MVP, né? Não tô falando software inteiro. Sim. Mas a gente tem o caso lá dos nossos amigos de Curitiba, que eles trabalham, não é no code. Estão para vir aqui no podcast. Tá para vir. Os meninos muito bons, assim, 21, 22 anos, gênios os meninos. Aí ele precisava desenvolver um negócio lá para um hotel. Aí ele foi lá, fez 2 dias. 2 dias tava pronto. O MVP? Não, esse produto que eu mostrei para vocês aí que já tá em produção. Desenvolveu para o hotel e viu que dava para fazer para outras coisas. Então, assim, hoje você tem tecnologia que agiliza muito o processo de desenvolvimento. Diferente do que a gente tinha no passado, né? Que tinha uma baita estrutura e cria banco, não sei o quê, e deploy. Não, hoje você consegue ter ferramenta que agiliza. Não só o no-code, né? O low-code, ou até Python da vida, né? Que você consegue ter muita agilidade e com a IA te apoiando ali, né? Pô, você tá criando o código aqui e junto com ela, né, ela vai te dando pedaços ali da ideia que você está fazendo. Então, acelerar e testar modelos hoje está muito mais disponível, né? Não, e quem é que faz esse papel dentro da Ciclo hoje? Cara, a gente vai mesclando. Por exemplo, eu sou o cara muito vai batendo aqui na parede, vamos quebrando essa parada. Tá. O Alan já é o mais... conservador. Então, veja bem, vamos dar uma olhada. E o Felipe ele é mais relacional, né? Então, quem que dá pra gente puxar desse projeto que tem essa habilidade, sei lá, algum parceiro, que nem, por exemplo, hoje dessa parte de agentes, como a gente não tinha competência técnica, a gente trouxe um parceiro para dentro da Ciclo, exclusivo. Só que muito da relação do Felipe. Que ele conheceu, tal, que sabia que a pessoa tinha habilidade, a gente puxou para dentro. Então a gente vai dividindo isso. Porque eu sou o cara muito, vamos indo. Que nem pra mim, eu seria uma empresa 100% performance. Tá. Só que os moleques já viram pra mim. Mas calma tem que ter aí. outras coisas também. Tem que ter alguém pra entregar isso daí que tu tá vendendo. Não, porque você para assim pra pensar, né? Eu vejo muito que o custo hora pra uma empresa de serviço, ela vai ser cada vez deflacionária. É isso aí. Tipo, vai Pro ser... cliente, por quê? Porque sempre tem um concorrente cobrando mais barato e vai tendo essa disputa, a ferramenta ajudando. E não vai ser assim, aqui... É que a gente não faz, tá? Mas tem... tem agências que são as agências implantadoras. Sim. Implanta aqui um e-commerce 300 horas. Cara, não tem como você vender mais isso daí. O que você tá fazendo de 300 horas? Uma hora o cliente vai virar e falar assim, cara, da onde você tá tirando 300 horas? O cara ali... negócio meio pronto aqui e faço. Exato. Né? Você pega que nem... Não tem a máxima. Pega o meu estagiário lá, meu sobrinho, que vai fazer pra nós. Vai, resolve pra mim. Não, mas assim, vai tendo essas evoluções, assim... A minha mentalidade é sempre, cara, custo hora vai ser deflacionário, no final das contas, da prestação de serviço. E eu vejo que, se a gente trabalha com marketing e vendas... vai direcionar para esse percentual de performance mesmo. Tipo, quer entregar resultado para o cliente? Bem provável que direcione para
cara, quase todas as agências tenham ali, cara, que ser remunerada por percentual ou de lucro ou de faturamento. Eu vejo que vai ser muito por essa linha. Não vejo que... Mas, de fato, o lucro é difícil, né? Porque tu vai ter que abrir o número pra agência daí, né? Em termos de quanto é que é a margem líquida no negócio, né? Mas você para pra pensar assim, do mercado que a gente tá atuando, dependendo, dá até pra você desenvolver um gateway de pagamento dentro da plataforma. Sim. Pô, você quer trabalhar comigo? Então tá, tem a minha estratégia, tem o meu gateway de pagamento, mas não tô falando isso daqui que tá rolando agora, tá? Mas é bem provável que pro futuro... Eu tinha na minha plataforma de e-commerce, eu tinha um gateway de pagamento. Eu fazia um white label e rodava um meio de pagamento. Eu tinha o SignaPay. Era um sistema de pagamento só para rodar para os meus clientes menores. Porque os maiores, o cara tinha um contrato com a Cielo muito bom, eu não conseguia bater. Né? Mas aí, em pouco tempo, a gente botou alguns milhões por mês rodando só no nosso meio de pagamento. Aí você tem as brigas, tem a Adyen, né? Adyen, que é muito Adyen. grande, americana e tal. Então, eu vejo que vai muito por essa linha, cara. Pô, que tem aquela, né? Mas como que vai cobrar o lucro do cliente, né? De entregar. Cara, se eu tá plugado aqui, isso aqui vai vir da fonte, bem provavelmente. Pelo e-commerce, você acaba tendo a leitura ali, né? Você tá conectado no RP do caras, você tem informação ali, né? Exato. É diferente da indústria, porque a indústria, o cara... Você não vai saber o quanto fatura a indústria. Exato. Você vai saber quanto ela fatura no canal do e-commerce que você tá cuidando. E assim, cara, eu acho que vai ter essas mudanças de... Porque a minha visão é sempre essa. Vai ser que nem você pega uma Manus daí da vida. Cara, o que ela faz vai deflacionar muito o custo hora. Mesmo, eu acho que de maneira inicial, ela vai ser cara ainda. Talvez o custo hora dela... Eu tava vendo uma galera fazendo teste, tava em $120, acho. O trabalho que ela tava desenvolvendo, né? Pô, $120 vai dar... R$1.600 o plano Pro deles. Mês. Aí tem os limites. Aí você pega assim, pô, tá... Então, a quantidade de crédito. É que tá uma hype agora, né? Então esse preço tá inflacionado, assim. Não, vai entrar outras IAs mas vai vir uns concorrentes da Manus. É que a Manus vem muito forte. Então ela vai pegar um pedaço do mercado, porque o GPT não abriu a parte de agentes deles. Não que eles não tenham, mas não abriu ainda pro mercado. Às vezes ele tá esperando, né? Entrar o player, daí lança. É igual o DeepSeek fez, né? Porque é isso, né? A Manus e o DeepSeek vieram da China. O DeepSeek foi lá e mostrou que dá para rodar com um hardware simples, né? Eu tenho DeepSeek aqui no meu notebook. Eu consigo rodar aqui, só que limitado pela capacidade do meu notebook. Só que roda. Se você vai botar um Llama 4 aqui, putz, cara, já não vai aguentar. Imagina vocês ali na Ciclo, né? Pensando nessa estrutura que vocês falaram do agente. Ao invés de você estar plugado em vários tipos de modelos de IA prontos que tem no mercado, daqui a pouco vocês direcionam e estruturam uma parte física de vocês dedicada para tratar tudo que vocês já conhecem do mercado de e-commerce. Como você comentou, você tem playbook, você tem processo, metodologia. Imagina você colocar tudo isso para dentro de uma IA de vocês, que não vai estar aberta para o mercado, e, consequentemente, vocês começam a treinar ela exclusivamente para o segmento que vocês atuam, para cada vertical. E para a IA ficar inteligente, ela tem que ser vertical, né? Exatamente. Não tem como ser ela tem que ser limitada, senão ela vai alucinar, né? Vou fazer uma AGI. Pô, deixa os caras lá brigarem essa briga, né? A nossa briga é vertical. Vamos fazer o negócio gerar receita, resultado para o cliente final, né? Não, eu vejo isso, vai ter que ser... Porque, por exemplo, o diferencial da empresa de serviço estruturando isso vai ser o dado proprietário no final das contas. De, putz, esse aqui é o meu método, esse aqui é os dados dos clientes, porque até que a gente ainda não evoluiu para esse ponto, mas vai ter marca já falando, cara, vocês usam, por exemplo, o ChatGPT dentro da operação de vocês? Tá. O cara vai falar, não pode. Não quero que meus dados vão lá para dentro do ChatGPT. Porque a gente não sabe. Pô, eu subo lá uma planilha de faturamento de um cliente com CPF de 200 mil clientes. Mas isso vai vazar. Compliance, né? Mas esse problema já existe hoje. Sabe por quê? Muitas vezes o usuário tá lá na ponta, que o diretor, o gestor não sabe. E ele abre no grátis e manda bala lá pra planilha inteira. Ele quer entregar o resultado para quem... O chefe tá cobrando aqui o relatório. Joga o GPT, o cara faz. É o que está acontecendo. Tanto que hoje nós temos essa linha de produto dentro da empresa voltado para esse segmento de IA por causa dessa problemática. Porque
nós sabemos que no mercado corporativo, questão de compliance e governança, baseado na questão da LGPD, é muito fácil o dado estar vazado na internet. Imagina na IA pública. Não, e, por exemplo, que nem a gente tá falando de um... Sei lá, pega o plano mais barato aí do ChatGPT, tá o quê? $200? $200? Ano. Ano, né? 200 anos. Ano, né? Ah. Cara, tem empresa que ele cria uma conta e divide pra empresa inteira. Imagina, Já tá errado. Já tá errado. Já tá errado, que nem pelo termo de aceite deles, nem poderia. Aí você para pra pensar assim, tá, vai ser uma conta, aí você tem o teu chat lá. Uhum. Se qualquer pessoa acessar aquele chat, Já era. Você Já consegue ver era. o histórico do... você consegue ver o histórico, o dado que subiu, o dado que foi... Então, eu vejo assim, tem essa abertura, vai ser dado proprietário, questão de LGPD, vai ter essas necessidades. Pô, o mercado de vocês tem um potencial gigantesco. A gente fez uma reunião agora com o pessoal do setor público e tinha ali alguns especialistas, Especialista PhD, né? PhD e IA, cara, e nós dois lá metendo bala lá, falando as groselhas, e o pessoal falou, não, é verdade. Eu acho que não foi tão groselha assim. E aí a gente conversando com o pessoal, por quê? O servidor público, ele não pode mandar o dado nacional para fora do Brasil. Então já começa por aí. Tudo que ele faz tem que ser hospedado brasileiro, pela soberania nacional. Né? Então, enquanto ele tem um dado que ainda não foi publicado e ele precisa processar aquele dado, não é um dado público ainda, é um dado... não é privado, mas ele é um dado quase que Sensível. Sensível. Um dado sensível ainda. Na hora que vai para o Diário Oficial, aquilo é público. Só que o público tem que ser em servidores brasileiros. Você não pode jogar para fora. E o que o cara tá fazendo, o servidor? Ele abre o ChatGPT grátis, pega lá o dado sensível, joga lá um Diário Oficial e fala assim, monta para mim aqui no padrão Diário Oficial. Acabou, velho. O cara tá fazendo isso. Olha o problema. Então, assim, um Vazando servidor dados de público... todo mundo. Cara, a quantidade de coisa que tem lá, de informação e tal, que tá ensinando o GPT, que tá escrito embaixo ali, que ele vai usar aquele dado para treinamento da IA. Tá escrito lá no grátis. Imagina o cara vai lá e de outro site pergunta assim, faturamento de X empresa. Cara, Aí tem muita informação assim, cara. Não, Muita informação. Por quê? Porque a galera tá subindo lá o dado. Então, o que a gente falou para eles, e foi assim, o ponto principal ali do nosso papo, que as prefeituras, o governo do estado, o Tribunal de Justiça, eles precisam ter uma IA própria. Então, vamos pegar uma prefeitura. Né? Então, a prefeitura de São Paulo, ela tem que ir lá montar que seja o DeepSeek, que seja o Llama, ou que seja o Maritaca, que é um brasileiro open source. Sabia que tem uma IA brasileira, Maritaca. IA brasileira. Boa? Não testei ainda, não testei. Não é do mesmo nível ainda dos outros, só que ele fala nativamente português. Entendi. Então ele tem uma vantagem de... o idioma, né? A linguagem dele ele economiza texto O brasileiro inglês. sempre vai pra esses nomes aí, né, cara? É nome brasileiro, né, cara? Poderia ser sei lá, capivara. Né? Alguma coisa assim, né? Enfim, como que é o nome da... índio, nome de índio. O nome daquela frutinha lá que o pessoal só fala que tem no Brasil? Jabuticaba. Poderia ser jabuticaba IA, sei lá. Muito bom. Às vezes tem, né? E a gente tá falando aqui. Mas... Depois dá uma olhada. Maritaca. Então, o que a gente pode oferecer para eles, né? A gente não vende direto, tá? Para governo, mas assim, através de parceiros a gente acaba atendendo bastante. A gente montaria lá uma infraestrutura com GPU, com servidores no Brasil, montando uma private cloud para eles. Coloca ali dentro uma Maritaca, um Llama, não importa. Sendo open source, ele pode ser de outro país. Não tem problema para a legislação brasileira, porque o código está aberto. Então, se o código está aberto, você tem certeza que o que está sendo processado ali, você tem a visão de tudo que está rodando ali dentro. Mesmo que o código foi criado na China. Mas ele está aberto, você traz o código aberto, você pode fazer até alguma alteração. Monta um ambiente ali na Prefeitura de São Paulo, todos os servidores públicos da Prefeitura têm um usuário. E tudo que ele faz lá dentro. Ele quer fazer uma pergunta, ele precisa de ajuda, ele roda lá. Então, quando você começa a fazer um negócio desse, primeiro que você garante o compliance, porque todo o dado está rodando dentro de servidores, e ainda você pode definir níveis de controle ali, até quanto de processamento que cada um pode utilizar, enfim,
você começa a ter um controle muito melhor. E isso falando de uma prefeitura. Mas isso poderia ser num tribunal de justiça, onde a análise, tudo bem que aí a gente vai esbarrar num vespeiro gigantesco, mas... né? E tá aqui né, a esposa do João é advogada, então ela sabe muito bem, a gente fala sobre isso. Mas o Tribunal de Justiça poderia ter uma IA própria, onde ele sabe todos os casos que passaram, o que ganhou, o que não ganhou, jurisprudência, tudo do próprio tribunal. Não, isso daí reduz tempo, cara, pra resolver as coisas. O custo da máquina ia diminuir muito, só que assim, né? Aí tem mas pessoas esbarra que... numa questão cultural, né? Que é uma cultural, questão vai reduzir pessoas. de né? segurança, né? Mas pensando nesse exemplo que ele deu, até para corroborar um pouco a ideia, hoje já existe mecanismo que tu consegue ter a segregação definitiva para que essa AI não esteja aberta publicamente. Então, o fato do código ele ser open source, tu consegue trazer ele para um ambiente protegido, ou seja, onde tem todo um encapsulamento dentro do ambiente, protegido por firewall, IN, arcabouço de tecnologia, e disponibiliza acesso ao usuário autenticado. Entendi. E esse usuário ele não precisa estar abertamente para a internet também. Ele pode estar através de um tunelamento de VPN, algo assim nesse sentido. Então, tu consegue proteger muito o ambiente. Não, e por exemplo, você comenta disso de... Até lá fora, tava utilizando agentes dentro de e-commerce. Que é uma coisa que eu até ia tocar nesse assunto Não, depois. teve fraudes de e-commerce lá fora e você tem que adotar um bom padrão, que é assim, o cara consegue E se eu consigo um cupom de 100% de desconto aqui, falando com a IA? Eu convenço a IA de uma certa forma para ela gerar. Aí imagina. E aí é um agente que não está bem programado. Porque quando você encapsula o agente, você... Fala, cara, tá aqui, ó. Isso aqui pode... Você tem acesso a essa área de cupons aqui, que vai só até X%. E pode escrever, nem tem tá? acesso, né? Nós vamos escutar, provavelmente em breve, algumas questões atreladas a isso no mercado. Pra caramba. Porque... Ó, que nem tem aí as imagens, hoje em dia, cara, tá muito real o jeito que é criado. Muito. Vídeo, imagem. E eu tava vendo que é mais caro você identificar o que é falso do que você produzir aquilo, né? Não. Produzir o falso é mais barato do que conseguir saber se é falso ou não. Exato. Por exemplo, você trazer alguém sei lá, uma perícia e falar assim, ó, tô te pagando aqui pra você identificar que isso daqui é verdadeiro ou não? Isso daí é mais caro do que... Ou mesmo a própria IA, tá? Você pode pedir para uma IA identificar se aquilo é produzido por IA ou não. O custo de processamento para ele analisar é mais caro, demora mais. Eu até fiquei curioso agora, dentro da pesquisa que vocês fazem com os clientes, por bimestre e por semestre, olhando para o ano passado, acho que a IA começou um boom, acho que em janeiro do ano passado, mais ou menos, um pouquinho, acho que... Ela começou finalzinho de 2023, mas o hype foi... Metade do ano passado. Né? Novembro, dezembro de 22. Lançou mas o hype mesmo foi pegar, acho que no meio de 23, que começou a ficar mais público. Vocês colocaram isso nas pesquisas para trazer algum índice que o cliente está pedindo? Por exemplo, que a gente tem uma... Depois eu posso até colocar para vocês. A gente tem uma pesquisa que a gente rodou. Aí tanto o mercado também, fora só cliente ciclo. Sim. A gente rodou tanto no VTEX Day quanto também no fórum do e-commerce. A gente entrevistou 500 gestores lá. E a gente, gestores de e-commerce. De e-commerce, e HR donos, gestores de marketing, por aí vai. Eles falando um pouquinho das dores dele. E por incrível que pareça... Você pode contar para nós um pouco essa história aí? Vocês pegaram um grupo de uma empresa especializada em pesquisa? Ou como é que vocês fizeram? Cara, a gente fez no nosso próprio stand. Ah. Como tem muito volume, né, de gente, a gente separou uma galera lá e foi perguntando, né, nível hierárquico, segmento. Era uma pesquisa de, cara, 20 perguntas, se não me engano. Caramba, depois eu puxo bem completa pra vocês. E aí dava um brinde no final pro cara. A gente dava um brinde pra engajado. Eles. Porque o que a gente tava fazendo? Era uma época que a gente tava tentando entender novas necessidades, que daí começou nessa pesquisa, acho que o IA tava empatando com hiperpersonalização, acho, entrando. Depois eu vou tentar lembrar uma coisa tem total a ver com a outra. A IA consegue hiperpersonalizar o conteúdo. O site traz aquela experiência Netflix, Amazon ali para dentro do e-commerce. Só que acontece, qual que é a maior dor do gestor de e-commerce? 82% tem acúmulo de função em outras áreas. Ele não é exclusivo.
Ele não é assim, eu cuido do e-commerce. O cara é contratado para cuidar do e-commerce, já o dono vira para ele e fala assim, e aquele pau na loja física? Normal, velho. Normal, tipo assim. É que normalmente, na verdade, ele já veio da loja física. Exato. E daí assumiu o e-commerce, né? E aí vai indo assim, então o cara vai ficando... e o time de saque lá da loja que cuida de tudo. Aí o cara vai se acumulando nisso. Ou mesmo um acúmulo de função dentro do próprio e-commerce. Ele pode cuidar do saque do e-commerce, da performance, do meio de pagamento, da logística, tudo que ele tem que cuidar. Isso gera um acúmulo gigante pro cara. Que nem eu vou... Pra você ver. A galera... E aí a principal dor do gestor é tempo, no final das contas. E aí eu acredito que para qualquer segmento de negócio acaba sendo isso. E aí você vai pro até mais básico, quando você senta com alguns e fala assim, você já usa algum tipo de IA, algo do tipo? Aí sempre o clássico é o chatzinho do ChatGPT. Uhum. E aí tem o básico, outro básico que é, cara, você criar o seu agentezinho ali específico. Uhum. As pessoas não sabem nem que existe aquele botão lá do meu agente. Sim. Que você cria um prompt padrão ali que você vai startar em um... Esse daí é um agente mais básico, né? Agente básico. Só que é pra gente. É um prompt já na mão ali, né? Só que, por exemplo, você entra nesse de... Putz, isso aqui, como que faz? Cara, o cara nem sabia que existia aquele botão. Pra ele, o ChatGPT é o só chat. O textinho ali. É o textinho que você pergunta. É a nova pesquisa do Google. Então, por exemplo, o usuário que ele não tem tempo de explorar e por aí vai, ele usa na forma básica. Então, eu vejo isso como uma oportunidade pra gente, como empresa de serviço, que é, cara, a gente precisa sempre estar na vanguarda vendo o que tá indo ali, tipo, o que tá surgindo. Desde... Que nem a gente fala essa questão do agente, né? Do atendimento. Mas, por exemplo, você consegue integrar ali com o Eleven Labs, você grava o áudio de alguém, o Eleven Labs da vida, você consegue responder com áudio de forma humanizada isso. Com a voz do dono da empresa. Com a voz do... E trocando uma ideia, tipo assim, de um... E aí você fala isso pro cliente e fala assim, ele, cara... Não sabia disso. Não sabia que tinha essa daqui de áudio que vai fazer isso e tal. Muitas vezes ele pode até saber que existe, mas não porque sabe ele ouviu em algum lugar. Uhum. Mas outra coisa é ele entregar algo que seja útil, ele botar na prática. Trazer Tem uma diferença, né? Trazer uma pergunta para vocês, fazendo o inverso. Vocês acham que a IA vai roubar muito trabalho de muita gente ou ela vai agregar o trabalho de muita gente? Eu vou ficar no meio termo. Tem algumas profissões que elas vão realmente ser substituídas. Isso ao longo do tempo, não agora. Mas aquela pessoa que consegue usar a IA, ela vai potencializar o seu trabalho. Parecido com isso, eu falo que a IA, ela não vai roubar diretamente os trabalhos. Um ou outro agente vai, especificamente. Mas uma pessoa que domina a IA, ela vai tomar o trabalho da pessoa que não usa IA. Uhum. Esse é o ponto. Cara, eu concordo 100% e aí eu vejo assim que... eu vejo que cada vez mais, cada time vai ser cada vez mais enxuto, só que com umas pessoas muito fodas. No que ela, tipo... vamos dizer... Que nem a gente tava falando de produto, né? Pensei aqui em desenvolver esse produto aqui. Cara, se as pessoas elas já manjam ali das IAs, das tecnologias que vão usar, e você tem um time muito bom... O nível de entrega daquilo com um custo menor, porque você entra até naquelas... Eu não sei se vocês já viram aquela complexidade de comunicação. Sim. Tem as redes. Um time com 3 pessoas, 4 pessoas. Aí vai potencializando ali, multiplicando, né? Vai ficando exponencialmente. E vai ficando complexa a comunicação daquilo. Então... Eu vejo que com o IA, cara, vai ser isso. E tem um detalhe que, se nós olharmos no nosso recurso finito que nós temos hoje, então você, eu, Franklin, todo mundo tem 24 horas no dia. Exato. No mínimo de 6 a 8 horas tu vai dormir, ponto. O que tu vai fazer nas 8 horas? No mínimo trabalhar, 10 horas trabalhar. Aquele time que consegue usar a IA para potencializar a sua operação no dia a dia, para trazer o quê? Uma alavancagem e para gerar o output, que é o resultado lá na ponta, que toda empresa espera que o profissional gere muito resultado, essa galera vai ser a que vai ter mais, vamos dizer assim, o currículo dela vai estar mais enaltecido no mercado. O cara vai começar a trabalhar 24 horas, né?
Esse é o Teve ponto. até Você o- cria lá os seus agentes, Cria os prompts, né? Aham. É. ele continua trabalhando para você fora do horário. Teve até o e-mail do CEO da Shopify, né? Que a galera ficou Qual que assustada. O que ele falou, você chegou a ver esse daí? Não. Que ele falou assim, antes da gente contratar alguém, a gente precisa Sim, eu saber vi. se isso daqui não pode ser feito por IA. Exato. Ah, E é obrigatório agora, toda pessoa que entra tem que saber IA. É. Mas tem que saber. Não é só abrir o chatzinho ali e escrever alguma coisa, não. tem que E brincar. qualquer desenvolvimento de produto se inicia com IA. Primeiro teste na IA, ver o que dá certo, inicia alguma Então, coisa. Vai ter um impacto bem grande, porque você tá com 31. Beleza, mas olhar assim, ó, também pegou a época que não tinha celular praticamente, né? Deixa eu ver... Não tinha smartphone, Não tinha celular smart- já tinha, né? Não, Smart- não, o quê? Quando eu nasci ou quando eu entrei Quando tu no... nasceu? Não, quando eu nasci não tinha. Não 93? É. Não, tava 93. começando o telefone. Tava Tá começando o telefone aí. Aham. Tinha os BlackBerry, depois beleza. Mas se nós olharmos uma geração de 10 anos pra frente, essa galera plugada no telefone direto, e já no smartphone, Uhum. provavelmente. Uhum. Então, nós vamos ver daqui a 5, 6 anos outro modelo de consumo, Aham. outro modelo de aprendizado Uhum. e, consequentemente, um outro tipo de profissional. É, de certa forma, a gente pegar... Eu, quando eu comecei a trabalhar, não existia o Google. Uhum. Então, assim, a gente tinha que entrar em fórum, tinha que ir aprendendo. Cara, você tinha que E na desbravar as biblioteca da coisas. faculdade? E na biblioteca, Uhum. isso era um ponto de verdade, livros e tal. Aí, quando eu ia pro digital, você tinha que saber o nome do fórum para entrar lá. Fórum, sei lá... Tinha o eMasters. Você entrava lá no eMasters, tinha vários fóruns lá Sabe quem dentro criou, né? pra ir aprendendo. Quem que é? O Thiago Baeta. Ah, o Baeta. Sim. Nem eu sabia dessa daí, ele contou pra gente. E aí, quando a gente faz quando foi a evolução pro Google, que daí você vai lá e pergunta pro Google, ele já traz o ponto. Naquela época o pessoal fala, quem usa Google vai ficar burro, não vai saber. Não sei. Não, cara, você ganhou velocidade. A IA, ela tem esse processo da humanidade aprendendo, só que é uma evolução muito rápida. De um dia para o outro, você tem uma capacidade de conhecimento absurda. Você sai de 110, 120 de QI, né? A média brasileira acho que é 105, sei lá quanto que é, não lembro quanto. Cara, você vai para 200 de QI. Uhum. Por quê? Porque você consegue raciocinar, consegue entregar, só que ao mesmo tempo, na hora que desliga a IA, ele não volta para 105, você volta para 90. Uhum. Porque daí você não consegue mais fazer uns negócios básicos. É. Então, Cálculo, leitura. Eu tava grande vendo, desafio. Eu tava vendo Não sei se vocês conhecem aquele psicólogo Wesley Delanogari. uhum. Ele soltou um estudo lá sobre emburrecimento por conta da galera não estar lendo muito. E aí Lê tem o título, lê pequenos pedaços só. Ó, na América Latina. livro, Na América Latina, um dado para você, para corroborar com isso que você vai explicar agora para nós, na América Latina, comparando Brasil e Chile, o estudante, jovem, adolescente ali, média brasileira, 1 livro por ano. Média chilena, 16 livros por ano. Meu Deus. Não, aí você pega IDH. Complicado. Então, Isso. nós temos que ficar preocupados com isso, Sim, porque sim. é a geração que vai depois estar trabalhando no mercado. A gente vai contratar esses caras. Não, e você pega a questão de competitividade também de país, né? Uhum. Exato. Por exemplo, com entrada de IA, qual que vai ser a diferença, por exemplo, de eu contratar um programador mais barato na Índia e da empresa americana virar e contratar uma IA que faz a parte mais básica? E se eu te for fazer Sim. uma pergunta assim para vocês, sabe qual vai ser o impacto desse uso cada vez maior de IA? Olhando nossa camiseta aqui, ó, ela fala Bare Metal, Cloud, Colocation e Data Center. Por que tem essa sequência lógica? Porque o que sustenta todo esse arcabouço de tecnologia aqui é o Data Center. E o Data Center tem como principal papel fornecer o quê? Energia, refrigeração e segurança física, que é o espaço. Com o crescente da IA, que usa aqui em cima Bare Metal e Cloud, a tendência é usar muito mais Data Center, ou seja, ter um consumo energético muito mais alto. Qual que é a consequência disso? Você viu lá as pessoas falando obrigado para
Para a inteligência artificial tá consumindo mais energia dos data centers. Só que a energia renovável, Uhum. em algum momento, ela vai continuar renovável por um bom tempo. Uhum. Mas aqui não é renovável, que muitos países só têm energia que não é renovável. Eles estão tendo um problema correspondente à energia. Os Estados Unidos é um, a Europa é outro. E eles estão buscando meios, inclusive, para mudar isso. Então, tá percebendo o problema que vai gerar no mundo mais para frente? Porque cada vez que eu uso mais IA, mais computador eu preciso. O computador consome energia, mais data center eu vou precisar. Então, só para gente ter uma noção, existe um data center no Rio Grande do Sul, na cidade de Eldorado, num parceiro nosso, que é a Scala. Eles estão construindo um sítio lá, um pátio de data center com aproximadamente 1,2 gigawatts de capacidade energética. No Rio Grande do Sul, um estado que não tem uma força tecnológica tão grande, por causa dessa crescente. Então, tu imagina... Estão descentralizando para jogar processamento para IA lá para o sul do país. Será que é provavelmente por causa da... Eles conseguiram muito aporte financeiro do governo, que é para Itaipu, desenvolvimento. que é mais incentivo ele também, né? puxa da Itaipu. Uhum. Conseguiu muito incentivo do governo para conseguir montar no lugar, porque não precisa estar próximo. Porque quando você vai fazer uma transação, um cálculo de frete, um pagamento, a latência, né, entrar num site ali, o first byte do site, a latência ela é fundamental para você ter um site rápido e aumentar a taxa de conversão. Quando você vai para a IA fazer uma pergunta, a latência ela é irrelevante, porque a IA ela tem um tempo de processamento. Então, a latência, se é 100 milissegundos ou 1 segundo, meio que não importa, porque o resultado vai levar 5, 10. Entendi. Então, assim, então você tirar de São Paulo, que tem um site deles aqui com 500 megawatts, que é gigantesco já, e jogar para um outro que tem mais do dobro de capacidade, só que numa energia mais barata, num lugar operacionalmente mais barato, longe dos grandes centros, e com uma temperatura ao longo do ano menor também, que é o outro Isso aí detalhe. influencia pra caramba. Influencia muito, porque daí essa 2, 3, eu não sei a média, mas se a gente perguntar pro ChatGPT, ele responde pra gente. Qual é a média de temperatura lá comparada com aqui? A gente vai ver que isso dá uma economia de milhões em energia, porque você não precisa refrigerar tanto. Para ter uma ideia, para É muita coisa, né? que é o consumo energético, tem o VA, watts e depois tem a questão do kVA, né? Para um kVA, tu precisa normalmente de 3 BTUs de refrigeração para poder refrigerar aquele 1 kVA. Então é mais ou menos esse cálculo que o pessoal... Entendi. E ali se a gente tá falando de giga, né? Imagina. São milhões de Multiplica, BTUs putz. para poder refrigerar esse negócio. Não, e aí, por exemplo, a demanda ela não vai parar, né? Não, isso. só vai aumentar. Só vai aumentar. Porque- O DeepSeek, ele mostra, na verdade, que assim, quando você... Não tem só um jeito de fazer IA. Né? O DeepSeek, ele trouxe uma tecnologia um pouco diferente, que o token dele, ele tem mais... ele faz mais ações, né? Sendo bem simplista, para não entrar muito no detalhe técnico, depois alguém me corrigir. Vai Mas vir a no cada- comentário. Não, Não, é os desse- comentários- Não é bem assim, essa é a linha de código. Tá, era só perguntar ao GPT ou pro DeepSeek, ele explicaria. Mas pra gente falar de cabeça, basicamente, a cada chamada ele faz mais ações no mesmo processamento. Então, ele entrega mais informações, mais respostas, com menos custo de processamento. Então, isso fez as ações da NVIDIA cair. Por quê? Porque ele falou, pô, a gente não precisa mais de tanta NVIDIA. Sei lá, tanta placa de vídeo aqui. Exatamente. Porque nesse momento a gente está num ponto do mercado onde a NVIDIA está muito cara. Né? O custo maior ainda está em infraestrutura, em hardware. Aí depois o custo maior vai para a parte dos softwares ali no meio do caminho, para depois o dinheiro mesmo entrar para as empresas que usam isso. Entendi. É Hoje uma o dinheiro está cadeia. tudo no hardware. Aham. Né? E ele vai multiplicando, se não me engano, por 10 a cada... né? no mercado consolidado, né? Então, o hardware que gera um software ali e depois uma empresa que vai usar esse software para fazer uma entrega. E se Vai estourar uma multiplicando por guerra 10. hoje lá da China com Taiwan, ferrou tudo. E a gente tá para ver. Tu sabe qual que é o no problema limite isso aí disso? tudo. Claro que nós vamos entrar aqui um pouco no viés Chamar o político. rock. Chama o rock. mas não no viés político aqui, só para entender. Hoje, Taiwan é uma das maiores empresas que estão sediadas em Taiwan que tem a produção de semicondutores. Sim. E os principais consumidores desses semicondutores é o mercado ocidental, principalmente a América do Norte.
Então, consequentemente, existe um interesse muito grande pelaquela região. Porque se a China dominar aquela região, consequentemente, vai bloquear a produção de semicondutores para o Ocidente. Se você perguntar pro DeepSeek, o Taiwan já é da China. O DeepSeek responde isso. Não, eu acho que como o governo chinês ele tem aquele... Ele desenvolve o plano... Cara, isso eu acho ferrado dos caras. Isso é muito louco. A gente vai para 50 anos. esse caminho É o aqui. plano diretor. Pô, a gente vai para esse caminho. Eu acho que um dos tops lá tava as empresas de IA também. Exato. Tecnologia, né? Tecnologia e tal. Pô, se os caras virarem e falar assim, não, a gente vai direcionar 90% dos esforços para isso e pega ali a ilha ali e junta, já era. Não vai ter como competir com os caras dentro dessa... A não ser quem tenha outra tecnologia que substitua o chip, que hoje em dia não sei se existe. Mais ou menos. Tem o MPU lá, o NPU, que a Intel está desenvolvendo, que é um processador neural, que é mais eficiente, mas ainda na prática não está muito. E a computação quântica, mas ela, cara, precisa... Tá longe ainda. Não, o cara tem que rodar dentro de uma usina nuclear para poder conseguir fazer o nível de processamento que precisa. Então, são coisas que estão... Elas existem, mas estão muito distantes do uso ainda comercial. Né? Eu o acho comercial que está mais na melhoria do código mesmo que a IA trabalha, né? nós aqui temos que estar preocupados mais nesse nosso dia a dia que nós estamos falando. Né? Como ajudar como os usar clientes. isso, né? Como usar isso. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui, até para mudar um pouco a nossa temática de conversa. Olhando hoje a Ciclo, eu sei que você é co-host aí do podcast. E acho que é o teu irmão que é o host. O Felipe. O Felipe, né? Fala para nós, assim, ó, como é que surgiu a ideia? Porque o nome eu achei bem pertinente, né? Que é o ROI, que é o retorno sobre investimento. Porque nós falamos bastante isso com nossos clientes. Cara, nós conseguimos te ajudar de... Aquele dinheiro que você está, teoricamente, deixando na mesa, em alguns lugares você pode ter uma redução conosco de 75%, às vezes, no máximo, né? Até, às vezes, pode ser um caso maior, porque tu entrega mais tecnologia. Mas esse nome que vocês colocaram no podcast, que é ROIcast, né? Explica para nós como é que surgiu e isso complementa os negócios da Ciclo ou tá apartado? Como é que funciona? Cara, o ROI, como que ele surgiu? Antes da pandemia, novamente, a gente já... Cara, eu consumia muito Jovem Nerd, outros, tinha o Like a Boss. Like a Boss, do Rodrigo da Vindi. Rodrigo da Vindi. Eu entrevistei o Rodrigo da Vindi quando ele começou num podcast de áudio ainda. Preciso mandar uma mensagem para ele trazer ele aqui também. Não, muito bom o podcast. A gente ia entrevistar o Rodrigo no começo do ROI, só que a gente acabou entrevistando a Camila. Tá. Que é... A Camila, que era a área de parcerias da Vindi. Parcerias da Vindi. Conheço a Camila. E aí, como que surgiu o ROI? Na verdade, a gente tava pensando numa ideia de podcast lá. Pô, cara, acho que vai ser um formato que vai performar. Tinha bastante gente, por áudio, via áudio mesmo. E assim, eu sempre fui um cara muito antenado de consumir várias coisas. Então, por exemplo... Putz, logo no começo do Flow lá, quando isso surgiu, o Felipe ficava olhando pra mim e falando, cara, o que é esses caras falando no microfone aí? Que doideira é essa? Que doideira é essa? Eu falei assim, cara, ó, eu acho que vai ser um formato que vai vingar. Veio pra ficar esse formato. Porque já tinha lá fora o Joe Rogan fazendo, mas eu não sabia que no Brasil ia, cara, do jeito que foi. Tomou o YouTube, né? O YouTube virou, na verdade, cortes de podcast, basicamente. Eu acho que teve uma conexão, tipo assim... Surgiu isso, fechou tudo, você tá em casa e aí explodiu, já era digital, a galera vai começar a consumir isso de videocast, né? E tem uma questão... Mesacast. Tem uma questão cultural envolvida aí, né? Porque se tu olhar hoje, assim, quando pega... Vamos pensar em círculos, tu tem a questão de vários círculos, e no meio tu tem escrito a palavra evolução. Todos nós estamos sempre numa constante evolução. Em dado momento da nossa vida. Tenho um filho agora, o que eu vou pensar? Vou procurar conteúdo se vou ter um filho. Eu vou casar, vou procurar coisas que vai ter de casamento. E quando você começa a gerar conteúdo, e a maneira que a pessoa consome, então as redes sociais impulsionaram isso, por exemplo, o Instagram deixou de ser só imagem para associar vídeo, o TikTok agora é só vídeo, isso vai gerando uma necessidade de nós consumidores muito grande. E o podcast, ele... entra bem numa parte, porque as pessoas normalmente passam, na média, no mínimo 40 minutos em deslocamento. No mínimo, por dia. Aquela pessoa que mora muito próximo.
Mas a maioria é mais de 1 hora, tanto para ir quanto para voltar. Então são 2 horas por dia que essa pessoa tem que consumir. Às vezes ela tá na academia também, a pessoa tá ali na esteira. Correndo. E aquela que tá pensando assim, eu preciso me evoluir, eu preciso evoluir. Como eu vou evoluir? Pô, nesse horário morto aqui eu vou precisar ler alguma coisa. Não, mas eu não consigo ler em movimento. Pô, escutar e aprender é mais fácil. Então acho que vem muito dessa maneira do consumo, né? Porque a gente foi pensando assim... Cara, o dia a dia do público que é comprador da Ciclo. O cara tá em reunião ou ele tá em trânsito e o momento que ele tem de lazer, obviamente, ele não quer ouvir sobre marketing. Tanto que se vocês entrarem hoje no Instagram da Ciclo, a gente tenta trazer conteúdo que é no formato de entretenimento. Sim, Legal. Sim. Tipo assim, vamos pegar a história lá da Jean Chark, que é uma DNVB dos Estados Unidos, e vamos destrinchar o case dela. Porque fica mais legal da galera... Porque a gente já é um conteúdo que você vai ver também no final de semana. Exato, porque se eu pegar assim, por exemplo, cara, como aumentar a sua taxa de conversão? O cara vai virar e falar assim... Chato. Cara, nossa, velho, eu não quero ouvir isso. Não no sábado, não no domingo. Eu já ouvi isso na segunda, terça, quarta. O meu diretor lá, ele ficou enchendo o saco do resultado. Eu não quero ouvir isso. Então, tudo que a marca ela precisa adaptar hoje para os canais tem que ser no formato de entretenimento também, para consumo. E o podcast vem disso. Então, a gente acabou, cara, ativando assim na pandemia mesmo. Que legal. Então, a gente falou, cara, qual o nome? Aí a gente... muito focado em ROI, a gente falou assim, ROI, aí tem o Com. O Com é de e-commerce. Então, Comcast. Sim. Tipo assim, cara, vamos colocar... Aí lá no começo a gente entrevistou uma galera legal, porque tava todo mundo de casa, aí era mandando inbox pra todo mundo ali, ó. No Instagram, só chamando. Eles fizeram tudo online. Tudo online. E assim, tinha uma galera que era muito mais acessível. Abriu aqui lá o StreamYard, fazia? Ou o Google Meet, pelo menos? Não, a gente fazia pelo Discord. Caramba! A gente ligava o Discord, a galera entra, a galera mais velha virava e falava assim, o que é Discord? A galera falava, mas pra galera que é mais antenada usava pra jogar, né? Sim, então sim. fazer... Streaming, jogo, a galera usa. A gente começou pelo Discord mesmo. Putz, vamos gravando e tal. Aí quando, cara, teve o finalzinho ali começou a abrir, né? Pra galera conseguir sair. Aí a gente veio pro Voz, pro estúdio. A gente começou a produzir. Aí Só fazendo um parênteses importante, né? Como é que o Flávio veio parar aqui, né? A gente nem falou. Nem contou essa Nem contou. história. Não, Nem contou. agora é a tua vez. Vou só fazer um parênteses aqui, que é relevante. Tô eu no LinkedIn, a gente, né, marcando lá os nossos podcasts, jogando alguma coisa lá e tal. De repente eu vejo o podcast Roy com Cash, olhei o cenário atrás, o estúdio, e falei, é o estúdio que a gente grava. Aí eu, Flávio, cara, e eu tinha visto ali o conteúdo e tal, mas eu não tinha visto o vídeo, só tinha ouvido. Sim. Aí na hora que eu vi, aí eu mandei mensagem, ô Flávio, cara, eu gravo no mesmo estúdio que você, vamos marcar um papo? Não, vamos sim, tal. E ficou. Cara, passou acho que uns 15 dias, um mês, sei lá. Acabou se encontrando A gente se encontrou aqui no estúdio. A gente tava saindo da gravação e tava entrando. Aí nessa, cara, passa o contato aqui e tal, manda pra Fernanda ali. A Fernanda já fez a ponte pra gente. Estamos aqui. Exato. Então, somos colegas de estúdio, né? Então, é muito, por isso. cara, E é muito pra bom. mim é que eu tô aprendendo, né? Porque o cara tem... Quantos episódios vocês têm hoje? Cara, no Spotify a gente tá indo pra 200. É muito, E hein? no... Cara, YouTube. Mas é engraçado que o Spotify continua sendo o maior volume de gente consumindo. Tá. O nosso. Então, por exemplo, YouTube, a gente tem acho que uns 500 inscritos, uma média de 200, 300 players ali no YouTube. Quando a gente vai pro Spotify, a gente tem 9 mil inscritos lá na conta de galera que consome e tem 700, 800 play. Então, de gente... E a taxa de retenção maior. Depois eu até preciso ver com a Fernanda depois a gente vê essa comparação, que eu nem sei te dizer. E taxa de retenção, na hora que você senta pra olhar... Que é o tempo de escuta, né? De escuta. Cara, Spotify é muito maior. Muito maior. Legal. E agora o Spotify lançou corte dentro do vídeo ali que dá pra você fazer, pra trazer novas pessoas pra escutar. O corte é o que ajudou muito na popularização, né? Não, a gente demais. percebe um pouco no nosso, a gente lança, aí tem ali um volume de visualizações, aí a gente começa a soltar os cortes. Aí a visualização começa a ir subindo. Então não é necessariamente na primeira semana que a gente tem ali um pico.
Não, ele vai aumentando o volume de visualizações por dia. Cada dia mais visualizações, porque vai entrando mais cortes. Aí vai trazendo mais pro vídeo principal. E tem muita questão do SEO também, né? Então, por exemplo, putz, indexou ali no YouTube o tema do podcast. Você começa a ser encontrado aí. Você começa a ser encontrado. Então, tem muita coisa que a gente pensa assim, em conteúdo pontual, em conteúdo de tendência também. Pô, vamos falar de TikTok Shop, por exemplo, que vai ser lançado no mercado aí que faz... Cara, acredito que vai, dar uma movimentada. Vai ser muito forte. Grande. Vai mexer com grandes marketplaces, vai mexer com segmentos específicos que, talvez o consumo ele seja movido para lá, dependendo em questão de volume. Você pegar, vai ser um concorrente muito forte ali do Mercado Livre, da própria Shopee, né? Pois, eu sempre esqueci o nome do outro. Que o pessoal fala das brusinhas. É a Shein. Aí, também. Vocês falaram um negócio bem interessante aqui. Nesse final de semana eu escutei na internet aí. Essa vibe da galera, né? Não, eu tenho que estar com meus 22 anos, eu tenho que ser milionário. Aí tu vê muita gente querendo entrar nesse mundo de digital, né? Como vocês já têm uma bagagem no mundo de e-commerce, o que vocês veem desse mercado de dropshipping? Como é que vocês imaginam? Isso vai acabar substituindo grandes marcas ou vai ser um complemento das grandes marcas? O que vocês entendem por isso? Cara, acho que dropshipping no Brasil já morreu, velho. Já foi. O principal, né? Porque o marketplace, na verdade, porque assim, o dropshipping, né? Então, eu tive um e-commerce com dropshipping de móveis, né? Nacional. Mesmo eu vendendo produtos importados, ele vinha para o Brasil primeiro e eu só vendia o que estava em estoque no Brasil. Né? Então, não era um dropshipping de fora. E na hora que eu fazia a venda, eu vendia uma cadeira, por exemplo, como essa aqui, né, de um fabricante brasileiro. Mandava o pedido para a fábrica, ele mandava para mim e eu reenviava, ou eu mandava a transportadora pegar direto lá na fábrica e entregar para o cliente. Hoje, a fábrica de cadeira, ela cadastra direto no Mercado Livre. Então, os grandes marketplaces e a facilidade que eles geraram, né, ou os meta marketplaces como a Olist, que ela foi e conectou nesses caras e distribui para todos os marketplaces, sem o cara nem saber onde está sendo vendido, né? Essa pulverização já fez o dropshipping lá para baixo. Então, para trabalhar com dropshipping hoje, tem que ser coisas muito específicas. O cara... Pô, eu tenho um contato ali que ele traz produtos muito inovadores. Então, quem ganha dinheiro primeiro... só quem vende os cursos daí, então. É que a margem é alta. O curso... Que a margem cara, eu vou falar com experiência de ter trabalhado aí quase 20 anos com isso, cara. Eu vi uma galera ganhar dinheiro em dropshipping, só que não esse dropshipping do facinho ali, que pega tipo o Oberlô, conecta lá e vende lá umas porcaria. É o cara que ia lá na indústria e tal. A Madeira começou com dropshipping. Só que ele construiu um negócio e ele virou um grande marketplace. Entendi. Então, ele traz... O drop, ele funciona muito para validar produto, né? Tipo, cara, deixa eu ver se isso daqui tem demanda, eu consigo penetrar bem rápido esse mercado aqui. Normalmente um preço inicialmente mais alto para pagar toda a operação. Só que, por exemplo, cara, eu acho que a fincada final foi questão de imposto. Entendi. Matou, cara, subiu imposto ali de... Não, para trazer de fora já não compensa. Tá muito caro, né? E aí você tem, cara, aumento de custo de mídia. Galera, quem ganha dinheiro hoje de e-commerce é quem tem uma marca desenvolvida. Entendi. Cara, a marca é relevante, trabalhou muito bem o brand, consideração da marca. Cara, o ROI ele é alto. Só que você pega marcas que... Nossa, a gente teve tanto cliente que saltou assim... faturava 100 e foi para 2 milhões. Só que daí não trabalhou a marca. Só ficou performance. Não, vende esse produto, vem Google. Cara, hoje em dia o cara pode faturar a mesma coisa, só que a margem dele é isso. Aí as discussões cara, como que você vai aumentar essa margem? Só a percepção de valor em cima da sua marca e do seu produto. Porque se for anúncio por anúncio... Só na performance ali, depois da pandemia, o custo foi lá para cima. Lá para cima. Tipo, e tem operação que às vezes o cara tem que até voltar. Por quê? Existe a questão tributária. O cara reduzir faturamento. Reduzir faturamento. Mandar a gente embora. Exato.
por conta de tributação. Porque, E por o exemplo, ego aí, hein? E o ego aí. Isso dói, hein? Não, e tem a questão da tributação, Sim. quando o cara ele tá lá E deixa nos- de ser simples. Deixa de ser simples, aí Passar vai pro pro lucro presumido. presumido, aí dependendo da operação o cara vai pro real e, cara, aí já era. Tipo... Contador que fica feliz. Hã? O Contador contador e o governo. É, Opa! contador e Mas assim, é que eu não tenho muita profundidade em aspecto contábil, mas eu acho que o presumido ele é melhor para varejo, se não me engano. O cara consegue ter umas deduções. Presumido é melhor para quem tem uma margem alta. É. Para quem a margem é baixa, o É, lucro real melhor. acaba É sendo melhor. melhor. Mas para quem tem, por exemplo, moda o cara tem um lucro muito alto, uma margem muito alta. Ele Aí o consegue lucro presumido é melhor. Ele consegue ter dedução ali com investimento em publicidade, ele consegue abater várias coisas. Mas assim, cara, quem faz dinheiro no digital hoje, cara, tem os caras que fazem dinheiro com curso, mas até mesmo os caras de dinheiro de curso, os caras estão desenvolvendo software hoje em dia. É, o negócio é a plataforma, é o seu streaming próprio. Eu desenvolvo Mas é aqui. a marca do cara que vende curso. Exato. Né? Então, o cara criou um posicionamento de marca dele. O Wesley, que tem uma estrutura de streaming. Aham. O Paulo Cuenca, sei lá, Paulo Musi. Também. Paulo Musi nem é vendedor de curso, mas assim, são caras que criaram marcas, né, próprias. Então E ele tem é uma marca, e ele tem uma força. E tem um infoproduto ali do cara, né? É. É porque você paga assim, o cara que criou pegar sei lá, um caso de umas influenciadoras que estão bombando hoje, sei lá, Virgínia e Boca Rosa, que tem os produtos delas. Uhum. Qual que é a conta que elas fazem para montar a marca própria? O quanto do meu dia eu consigo vender de anúncio, quanto que fica vazio. Então, por exemplo, ela não consegue colocar 24 horas do dia dela, do Media Kit dela, vendendo o espaço para cada marca. Uhum. Então ela vira e fala assim, tá, se eu desenvolvesse um produto meu com a minha marca e colocar... Aí sim eu posso divulgar todo dia sem encher o saco da Não, galera. ele cria um Instagram lá só pra partir da marca dela. Exato. Aí ela manda as pessoas, tipo, da WePink, né? Manda pra WePink e lá ela pode fazer campanha à vontade. E faturamentos, assim, gigantes. Porque já tem uma audiência muito grande. E vocês na carteira da Ciclo tem algum influencer que tem esse modelo de e-commerce? Cara, de influencer não. A gente já chegou a conversar com alguns, mas a gente nunca pegou pra cuidar. Porque, geralmente, qual que é a prioridade? E aí eu até concordo. Eu acho que, inicialmente, essas operações elas não devem terceirizar algumas determinadas posições. Ah, com certeza. Entende? Porque já são baseados na performance. Deve ter um time de performance interno, né? Já. Não, é que eu vejo assim também. Essas operações, as DNVBs, elas têm a margem muito alta e elas é o inverso. Enquanto um e-commerce, uma marca tradicional, ela vai ter um investimento mais ou menos de marketing, né, como um todo, entre 12% até 20%, a DNVB ela é 50%. Sim. Então, aí o que ela faz com essa margem? Deixa eu puxar heads, aí ela já começa com cabeça mesmo. Vou puxar o head de comunicação, de performance e tal, interno. Aí eu até concordo porque essa marca ela precisa desenvolver uma estrutura ali dentro de comunicação. Mas que nem eu acho que tem algumas marcas dessas que tem agências cuidando de algumas pontas. Parte da operação ele coloca com uma agência ali, né? É porque que começa a acontecer? Eu acho que é para qualquer empresa. Eu acho que em alguns momentos tem que ter entrada de alguma agência ou alguma consultoria dentro de uma operação. Eu acho que para tudo, seja no financeiro, tecnologia e tal. Porque, que nem eu vou entrar no caso de vocês, eu entro lá na área do CTO lá. Às vezes o cara ele já tá com o fornecedor dele há muito tempo. E aí ele já perdeu a manha de deixa eu dar uma cutucada para ver se sai alguma coisa nova. Virou amigo, virou amigo. Sim. Virou amigo. É. E aí eu acho que com a entrada, porque, por exemplo, a gente como prestador de serviço, cara, a gente cuida de N marcas, que nem hoje o Felipe ele tá lá no Google. Cara, vai ter coisa nova. Só que a marca, muitas vezes, ela não tem acesso a esses eventos, cara, o que tá funcionando no mercado que pode vir pro meu. Então, eu vejo que o diferencial de se testar, ter o fornecedor de marketing terceirizado, é esse. Só que se você é uma marca nova, precisa de agilidade, porque muitas vezes essas marcas elas não têm um produto validado ainda, né? Então, tem coisa que é muito embrionária ali. Se perder a mão nesse início, eu acho que tem influenciadores que voltou para trás, né?
Que nem acho que o Gustavo Lima tinha lançado o produto dele, acho que nem tem mais. O perfume. Eu trabalhei justamente nesse segmento de lançar perfumes com com alguns influenciadores, perfumes, cosméticos e tal. E qual que era a conta que eles faziam? Falou, se eu divulgar um perfume do mercado, eu vou ganhar 1 milhão por mês. Então, para eu montar o meu, eu tenho que ganhar mais do que isso. Só que daí a conta não é só essa, não é você só divulgar na sua, é você criar uma marca que ela fica maior do que só você como influenciador e você consegue injetar mídia ali dentro. Então é pensar nisso como um negócio. Um business, uma vertical nova. Seja vendida no futuro. Exato. E alguns que eu apresentei, o cara falava assim, tá, quanto que você vai me pagar para lançar meu perfume? Eu falei, não, cara, é o contrário. Eu vou estruturar o negócio para você, você vai botar o dinheiro aqui. O produto é seu. Eu vou construir estrutura de e-commerce. A gente... Na verdade, era um modelo inteiro de negócio. Né? Você é o administrador da empresa. A gente estava administrando o negócio e a produção junto com a indústria de cosméticos, né? Com o pessoal que faz white label, né? Que monta a marca para as outras, tudo com a Anvisa e tudo mais. E daí ele falou, tá, mas o influenciador não coloca dinheiro. A gente ganha. Aí eu trouxe um administrador de um cara até da Globo, né? Porque ele falou assim, tem muitos investidores que querem ser sócios desses caras, mas não conseguem. Então, eles vão trazer o dinheiro e a gente traz o influenciador. Aí, montei um modelo, só que daí assim, o cara sumiu, velho. O cara sumiu. E agora começou a aparecer umas marcas lá com esses caras. Eu falei, espertinho. Não, tem, acontece. Como que é? Venture Builder, né? Que a galera tá chamando, né? Só que daí ele fazia disso, como se fosse uma Venture Builder, mas pegando uma pessoa com dinheiro, um investidor, não a Venture Builder. Ou um investidor que ele quer ser sócio. Então, o João é um influenciador muito famoso. Eu quero estar próximo dele. Eu não sei como eu consigo chegar nele. Então, vou ser sócio dele numa marca. Eu coloco o dinheiro e os caras falam assim, velho, não importa o que é. O cara vai colocar o dinheiro para estar próximo. Então, é um outro pensamento. É outra relação, é um networking quase comprado. Não estou dizendo que isso é errado, não, tá? Então, não, uma forma de um modelo de negócio. Né? Por exemplo, às vezes você vai assim, aí vai colocar na ponta do lápis. Quanto que é um CAC você fazendo isso, de desenvolver uma marca do zero, sem uma audiência validada? Exato. Que você vai ter que por exemplo, você pega ali numa influenciadora e esse copo aqui a gente vai divulgar agora, já é um rojão de mídia ali e conversão. Se você não tem essa audiência, você vai ter que comprar a audiência. Aí qual que é a mais barata, qual que é a mais cara. Então... E aí você já faz o relacionamento com esse influenciador, já tá próximo, vai ter reuniões, enfim. Ia ter todo um negócio atrelado aí. E eu acabei mudando, entrei em outros negócios também depois e isso ficou para trás. Flávio. Chegou, né? Chegou o momento que eu não gosto. E a gente nem percebeu. E nem percebeu. Nem tinha visto. Ó, bateu o horário. Antes de você... Olha lá a cara do Flávio, ele nem percebeu. Dá um recado final pra galera aí. Nós aqui da Under queremos te agradecer por ter vindo. Eu que agradeço. E nós separamos aqui uma lembrança pra você, pra levar lá pra Ciclo. Vou levar. Deixa eu ver o que tem aqui. Vi que você gostou aí daquela caneca ali. Essa canequinha. Canequinha. Obrigado, hein, pessoal. Então, nós queremos te agradecer e queria te pedir para deixar uma mensagem final para a galera, inclusive colocar aí como é que a galera te encontra Ciclo, porque nós falamos bastante aqui sobre o mundo de e-commerce, mas com certeza ficaram algumas lacunas, vamos ter que conversar mais um pouco. Não tem como abordar tudo, né? Deixa eu resumir o pessoal, né? Acredito que é uma dor muito comum de diversas marcas e se você estiver enfrentando isso, acredito que seja o momento de você... entrar em contato com a gente da Ciclo, aí você pode acessar através do meu LinkedIn, que é o Flávio Beraldo, ou através do Instagram da Ciclo, que é o @cicloecommerce, também tem o site da cicloecommerce.com.br. E qual o dor que a gente atua, que a gente está diagnosticando muito, e daí entra dentro da nossa proposta de valor, que é uma marca digital, ela não pode depender de um único canal para vender, e nem de uma única mídia. Então, quando uma marca vem, a gente procura trabalhar nisso. Então, se você olhar agora no seu Analytics, você vai ver lá que está dependendo de Google, de Meta. Cara, assim, a maioria dos e-commerces, 80% da venda vem desses canais, no final das contas. Então, Google pago, né? Não é nem orgânico. Google pago, que tá cada vez mais caro. Então, a gente busca desenvolver estratégias para reduzir isso e até mesmo aumentar o resultado do Google, tá?
Então a gente vai muito mais além do que só operar mídia, a gente desenvolve uma estratégia para as marcas, para elas conseguirem crescer dentro do digital. E acho que o maior ponto é que essa marca ela ganhe, que a gente sempre fala lá, equity, né? Que ela se valorize como marca e não só como venda. Tá? Então, para quem quiser entrar em contato com a gente, é só acessar lá Instagram, LinkedIn, fiquem à vontade. E agradecer vocês dois pelo convite, viu? Maravilha. Um prazer. Prazer, Flávio. Obrigado pela sua participação. Quer encerrar para nós? É isso. Então, corta lá para geral, É. produção. E vamos encerrar o nosso podcast aqui com a participação do Flávio. Né? Foi muito legal esse bate-papo. Para você que nos acompanhou até agora, não deixe de seguir nas nossas redes. Nosso Instagram, under.connect, está lá todos os nossos podcasts em primeira mão, os cortes, também no YouTube, Spotify e todas as redes que tiverem disponíveis, a gente vai estar lá com o nosso podcast. Então, deixe seu comentário, sua participação, né, que é sempre muito bom ter o contato de você direto com a gente. Então, muito obrigado, né, por mais esse dia aqui. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, hein? Galera, muito obrigado e até mais. Até o próximo podcast. Até mais. Valeu.